Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. 12:09 no Rio. Muito boa tarde para você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo ao Cidade do Esporte, edição de sábado na Rádio Bradesco Esportes FM, sempre trazendo muito do seu clube de coração em 91.1. E hoje queremos você como uma espécie de treinador também na Rádio Seu Esporte. Você vai entender daqui a pouquinho com a nossa pesquisa do dia na Bradesco Esportes FM. Fim de semana de rodada, fim de semana de cariocas em campo. Tem Mengão, tem Vascão, tem o Fogão e o Flusão também em destaque em 91.1. Além, é claro, daquelas entrevistas especiais. Vem, vamos nessa aqui na Bradesco Esportes FM. Esse é o Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Começando com destaque da equipe do Botafogo, que entra em campo hoje e enfrenta o Macaé. Duelo que você acompanha aqui na rádio do seu esporte. O horário da partida é às 7h30 e a grande chance para alguns atletas que perderam um pouco de espaço no elenco para essa temporada, como é o caso de Renan Fonseca, Dudu Cearense e Rodrigo Lindoso. Eles estarão em campo e terão que mostrar serviço pelo Alvinegro. O Flamengo também é destaque na rádio do seu esporte. Quem chega é Ranieri Borges. E o Fla está perto de fechar com o lateral esquerdo René. Já está tudo acertado entre o rubro-negro carioca, o jogador e também a própria equipe do esporte. E o Fla deve anunciá-lo de forma oficial nos próximos dias. O lateral esquerdo sequer viajou com o restante da delegação do esporte para que pudesse acertar com o rubro-negro carioca. Ele que chega por 3 milhões de reais que será pago de forma parcelada pelo Flamengo. O lateral esquerdo chega para suprir a carência de Jorge, já que o Fla conta com apenas um lateral esquerdo experiente, que é Miguel Trauco, que vem atuando como titular também recém-contratado. Moraes, jovem da base, também é opção para o técnico Zé Ricardo, ele que foi alçado aos profissionais e está treinando com a equipe principal. Seguimos agora para o destaque da equipe do Vasco da Gama. Aqui em 91.1, quem chega é Nicolas Freitas. Apresentados na tarde da última sexta-feira, lateral Gilberto e volante Jean já estão regularizados e estão à disposição do técnico Cristóvão Borges. Vasco da Gama vai poder contar com seus 2 novos reforços no jogo de domingo contra o Resende. Seguimos girando destaques por aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora do destaque do Fluminense com Jean Dutra. Um velho conhecido está de volta ao departamento de futebol do Fluminense. Depois de apoiar a candidatura de Mário Bittencourt na última eleição, o doutor Michel Simoni reassume praticamente o mesmo cargo não remunerado que desempenhou entre janeiro e setembro de 2016, durante a última gestão de Peter Simpson. Agora, ele será o diretor de saúde do Fluminense. Esta será a 5ª passagem de Michel Simoni pelo Fluminense, ele que deixou o cargo em setembro justamente para ajudar na campanha de Mário, assim como no ano passado o Departamento Médico de Futebol Profissional continua tendo como chefe o Dr. Douglas Santos. Michel não estará ao lado do elenco no dia a dia. O foco será implementar novas ideias e dar suporte ao futebol profissional e às categorias de base. Tá aí, né? O Flusão se movimentando também na estrutura do futebol profissional. Hora de falarmos de rodada do Campeonato Carioca. Hoje a bola rola a partir das 4h30. Tem Boa Vista e Madureira lá no Elci Resende, em Bacaxá. Às 4h30 também a bola rola em Moça Bonita para Nova Iguaçu e Flamengo. 7h30, o Botafogo enfrenta a equipe do Macaé. Amanhã, às 5h da tarde, tem Vasco e Resende. E às 7h30, Portuguesa e Fluminense. Na segunda-feira, às 8h da noite, a bola rola para Volta Redonda e Bangu. Essa que é a 3ª rodada do Campeonato Estadual. No momento, a liderança do Grupo B tem o time do Flamengo com 6 pontos, o Madureira 6 pontos. Terceiro é o Nova Iguaçu, 2 pontos, Botafogo 1 ponto, Boa Vista 1 ponto, Macaé nenhum ponto. E no Grupo C, o Fluminense é líder com 6 pontos,
Segundo o Vasco, 3 pontos. Terceiro, Portuguesa, 2, mesma pontuação do Volta Redonda. E lá embaixo, na quinta colocação, Resende, 1 ponto. E Bangu, também 1 ponto na classificação. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. Hora da nossa pesquisa do dia aqui na rádio do seu esporte, nesse final de semana, né, que tem o seu clube de coração jogando. A gente sabe que todo brasileiro é um técnico de futebol, é um cara que está sempre antenado no que acontece no mundo do futebol e tem a vivência também, já viu muita coisa e tem suas convicções. E o Vitor Cunha traz uma pesquisa do dia toda especial para você. Você pode falar da rodada, fica à vontade, pode falar do seu clube, fica à vontade também, pode participar em 91.1. Mas você pode ser o técnico aqui na Bradesco Esportes FM. Afinal, né, aproveitando o embalo que viemos do futebol eletrônico, a gente fala muito de tática, por que não pensar na vida real a tática também? Né, Vitor Cunha? Boa tarde para você. É isso aí, Juan. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui ligado na Bradesco Esportes FM. A pergunta de hoje é, como você disse, é sobre a parte tática. A gente pergunta se existe alguma tática predominante no cenário atual do futebol ou se depende do elenco, né, das peças disponíveis para o técnico. A gente pergunta se existe alguma tática, qual é, se depende do elenco ou se também depende do jogo, né? Às vezes está num mata-mata, você sabe que o seu time joga melhor, vamos supor, num 4-4-2, mas você já tem um resultado que é só segurar, que é jogar no contra-ataque, você muda a forma de jogar também. Aí faz aquele ferrolho lá, aquele famoso... Ferrolho suíço. O famoso ônibus dentro do gol, como diziam. Exatamente. Olha, e o Fábricas acabou de fazer um golaço, tá 3-0 o Chelsea no Arsenal, hein? 3-0 e uma falha do Peter Cech, bola na frente da área, o Fábricas só foi lá, dominou e bateu por cima do goleiro, golaço. Bola rolando nos campeonatos internacionais, até aproveitar o gancho para você, torcedor, pra gente falar aqui sobre os campeonatos internacionais. Ó, tem Chelsea 3, Arsenal 0, né? Aí depois, 1h da tarde, aí você fica de olho, que a bola rola para Crystal Palace e Sunderland, Everton e Bournemouth, Hull City e Liverpool, jogo importantíssimo na rodada, Southampton e West Ham, Watford e Burnley, West Ham e West Brom, Stoke, e às 3h30, Tottenham e Middlesbrough. Daqui a pouco a gente passa pelos outros campeonatos, porque o Vitor Cunha esqueceu de falar as parciais, né, e também os canais de interatividade. Como é que a galera vai interagir com a gente? Eu sei que a maioria já tem seu contato salvo no celular, né, já sabe o nosso Facebook, mas é sempre bom lembrar, né, Vitor? É verdade, Juan. Eu acabei falando do gol do Fábricas aqui, que foi realmente um golaço, esqueci de falar os canais. Chamou a atenção, impossível não chamar a atenção. Que eu tava fazendo. Mas a galera sabe que é pra participar através do Twitter, Bradesco FM Rio, do Instagram, Bradesco FM Rio, pelo Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1 ou do nosso WhatsApp, 964338136. 21 964338136. Você participa por aqui, 21 964338136. Teve um ouvinte aqui que ele acabou dando bom dia ao invés de boa tarde, mas tá valendo a participação dele. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Leco de São Gonçalo. Tô aqui no trabalho, aqui em Itaboraí, mas tô ligado na programação. Cara, é incrível como a história do Júlio dos Santos parece com a do Márcio Araújo, né? A torcida odeia os caras e todo treinador que entra colocam eles como homem de confiança. Abração, galera. Diretamente de Itaboraí, Leco de São Gonçalo. Valeu. Tá aí o Leco de São Gonçalo, lá em Itaboraí, participando aqui em 91.1. Essa história do Júlio dos Santos dá o que falar. É incrível, todo treinador coloca o Júlio dos Santos para jogar, o homem de confiança, apesar de muita gente discordar, muita gente querer o Júlio dos Santos longe. Ele foi titular no Cerro, titular no Vasco, titular na maioria das equipes em que passou, né, Vitor? Eu achei que ele ia falar que lembra do Fernando Torres, que parou de jogar futebol de uma hora para outra. O Júlio dos Santos foi artilheiro de Libertadores, chegou no Vasco e não fez um gol até hoje. Não fez um gol até hoje. Incrível isso. E é interessante, porque lá ele jogava de meio de campo, quase que... Ele já jogou em várias posições no Vasco também. Eu fico imaginando como é que deveria ser, né, o Júlio dos Santos jogando mais à frente como cara pra armar o time.
Ele é mais lento que o Ganso, né? A gente reclama do Ganso, imagina o Júlio dos Santos jogando ali. E hoje joga de volante, que é uma posição que... Pior ainda, que tem que cobrir o lateral que ali. Precisa de velocidade. Ou seja, né, situação complicada do Júlio dos Santos. Mais uma participação aqui na Bradesco Esportes FM, o ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte mandando seu WhatsApp, 21 964 338136. Salve, salve, Bradescada, aqui é Alan de Magé. A respeito dessa formação predominante, eu acho que depende do time. No meu Flamengo hoje, por exemplo, eu escalaria com 3 zagueiros, o Hever, o Vaz e o Donati. Um meio de campo com Rômulo, Arão, Diego e Conca. E o ataque com Everton, Berrio e Guerreiro. É isso aí, meu time. Um abraço. Tá aí, opinando na equipe do Flamengo. Se você quiser, até para ilustrar a questão tática, opinar na escalação da sua equipe, também fica à vontade. Pode falar, Vitor. É uma boa formação pro Flamengo. Sim. Seria um 3-4-3, né? Mais ou menos como o Chelsea tá jogando também. Ou então, não seria um 3-4-3, de repente os dois da ponta voltando, um 3-6-1 na defesa, exatamente. Não, com certeza na hora de voltar seria um 3-6-1, né? Porque o Everton e o Berrio tem essa facilidade de acompanhar bem os laterais adversários, né? Mas agora tem uma outra situação. Beleza, o Berrio faz essa função, mais ou menos. Ele não joga ali no mesmo lado do Everton, não? Não, o Berrio joga pela direita. O Everton tem jogado mais pela esquerda, né? Mas nas últimas partidas... Ele vai entrar no lugar do Cirino, isso a gente já sabe. Mas nas últimas partidas do Atlético Nacional ele tava fazendo o outro lado. Mas ele, quando chegou, ele disse que prefere atuar pelo lado direito. Ele já deu essa declaração. Que eu acho que é até onde ele rende mais mesmo. Eu já tenho minhas desconfianças quanto ao Berrio. Prefiro, é claro, vê-lo jogar do que qualquer situação. Tem mais um gol na partida entre Chelsea e Arsenal, e é gol do Arsenal, o gol, né, de honra. Pelo visto vai ser só de honra mesmo, 3-1, o Giroud. E foi do Giroud, só porque eu acabei de falar que ele é péssimo. Ele vai falar e fez um gol. Inclusive ele já fez muitos golaços e algumas pessoas discordam que ele é péssimo. Ele vai ganhar o Puxas esse ano, né? E aquele gol dele vai ser quase impossível de superar. O do Camilo de bicicleta também foi bonito. Não, o do Camilo... Vale até ressaltar o seguinte, que para muitos, né, ouvintes que falaram, por que o do Camilo não estava nesse Puskás agora? Porque tem um período, e o do Camilo foi depois do período que é avaliado os gols, né? Inclusive ele pode estar nesse próximo, assim como teve um outro gol muito bonito no final do ano, que eu não lembro de quem. Foi do Casares, na final da Copa do Brasil, que fez o gol no meio de campo. Isso, o gol no final do meio de campo. Né? Esse com certeza vai entrar no Puskás da próxima temporada, porque estava fora do período, mas sendo fora do período de um, passa a ser do período de outro. Mas o do Giroud foi uma coisa absurda. O Mkhitaryan tinha acabado de fazer um que eu falei, vai ser quase impossível de alguém fazer um gol mais bonito. Aí o Giroud vai e consegue fazer um gol mais bonito. Então, verdade. Esse ano vai ser bem concorrido o Puskás, hein? É verdade. Tomara que muitos brasileiros, né? O Casares não é brasileiro, mas representa o Brasil também. Sim. Aqui o Rafael de Belfort Roxo, ele pergunta o que a gente acha do elenco do Tricolor, o elenco da equipe do Fluminense. Eu vou ser sincero, esse time do Fluminense tá me surpreendendo. No início do ano, devido à falta de algumas contratações, né? Poucos jogadores chegaram no Tricolor e apostar muito na garotada, imaginei que pudesse ter uma certa dificuldade, até porque a transição da base para o profissional é sempre muito complicada. Tá certo que alguns jogadores, né, já tinham até uma certa vivência no profissional. O próprio Douglas já tinha virado titular, até com o Levi Coupe. Na época o Levi Coupe usava 4 canhotos no meio de campo só para colocar o Douglas para jogar também. Tem alguns bons valores, os equatorianos eles encaixaram muito bem e isso ajuda bastante na surpresa, né, que é essa equipe do Fluminense. Gostei muito do Sornosa. O Sornosa é um baita de um jogador. Se manter essa pegada, se mantiver, na verdade, essa pegada, vai ser um atleta que pode dar muitos frutos, né, à equipe do Fluminense. Eu concordo com tudo que você disse, Juan. Só tem uma coisa. Sim. Não é um elenco isso é um time. É um bom time. É um time muito bom do Fluminense. Eu colocaria, mais ou menos, como é que... aquela época que o Botafogo disputou a chance de título... 2007, 2013 também. Então, essa época, por que o Botafogo perdeu o título? 2007 foi escancarado, assim, né? Que tinha um time titular. Exatamente. Saiu o Dodô, não conseguiu repor. Banco, acabou o time. E isso acontece no futebol. A gente viu no próprio jogo, até usando novamente o exemplo de um time do Botafogo, o jogo contra o Colo-Colo, que está recente na mente do torcedor,
é impossível não perceber a importância de um banco. Um banco de um lado mudou o jogo. O banco do outro lado fez falta no jogo. Exatamente. O Ayrton saiu, não tinha nenhuma peça de reposição. Esse é o perigo do Fluminense. Uma equipe que tem um bom time titular, muito bom mesmo. Agora tem que ver os garotos do banco, como é que eles vão render. Tem algumas boas peças. O Pedro tem entrado bem. Sim, o próprio Luiz Fernando, se eu não me engano. Luiz Fernando, que teve uma passagem um empréstimo lá no exterior. Exatamente. Mas voltou, entrou bem naquele jogo, entrou pra fazer o que precisava ali, que o Abel botou ele. Mas eu acho que fica bem abaixo do Douglas. A diferença é absurda, mas tem capacidade para tal, tem capacidade para ser importante. Fora a lateral esquerda, que só tem o Léo. Essa pra mim é a parte mais complicada. Lateral direito esquerda. Vendeu quase todo mundo. Eu sinceramente, até hoje, eu não entendi como você tem um lateral direito só, você tem 2 e manda embora e não faz reposição. Sinceramente, até hoje eu não entendi. Tinha 3, se eu não me engano, ano passado. Era o Wellington Silva, o Wellington Jonathan, Silva, né? Giovani e... Não, na lateral direita. O Wellington Silva, o Jonathan... Tinha mais um que eu não tô lembrando. O Igor Julião. Isso. Emprestou o Igor Julião e se desfez do Jonathan e do Wellington Silva. Ou seja, ficou sem ninguém. Aí teve que buscar o Lucas. Exatamente. Que é o Lucas. É o Lucas. E quem é o reserva? O reserva é o Renato. Mas o Renato, vale um adendo. O Renato, na equipe do Avaí, jogava de meia. Ele é meio campo, isso que eu ia falar. Ele é meio campo. Ele faz a lateral. É igual o Jean, faz a lateral, mas não é... É que o Jean já jogou tanto de lateral que hoje em dia a gente vê mais ele como lateral, né? E tem qualidade pra fazer as duas funções. Exatamente. No Fluminense aí já não sei. Vai depender muito. A lateral esquerda do Fluminense é a mesma situação. Tem o Léo. E mais ninguém. E o Marquinho, que ele falou que se precisar, improvisa. E o Mascarenhas também, que subiu dos juniores, mas aquela questão, pode ser ou pode não ser. Tem um time titular, não tem um grupo. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Boa tarde, Bradesco. Loucos, meus amigos. Grande Igor, não vai engasgar não, Igor. Bom, na minha opinião, cara, essa situação do Márcio Araújo aí, desse Júlio dos Santos, é porque taticamente eles fazem o papel que os técnicos mandam fazer, cara. Eles não são habilidosos, mas taticamente para o esquema desses técnicos, eles fazem de acordo com o que eles mandam, cara. Essa é a minha opinião. Aqui é Eduardo Ocrinho, de Rio do Ouro, São Gonçalo. Um abraço aí, meus amigos da Bradesco. Um abração. Fui! É o Eduardo Ocrinhos. Deve utilizar óculos. O nosso amigo... Concordo em relação ao Márcio Araújo. O Márcio Araújo realmente faz um papel tático que acho que ninguém faz no Flamengo. Sim, não tem. Quem faça... Ele marca bastante, não para de correr o tempo todo. Mas e o Júlio dos Santos? Essa pergunta. Qual é a função tática do Júlio dos Santos em campo? Teve um torcedor, logo depois do jogo entre Vasco e o time do Fluminense, um vascaíno, que ele me perguntou nas redes sociais o seguinte, o Júlio dos Santos, escudeiro, qual é a função dele no time? É perdido? Porque eles estavam perdidos em campo. O escudeiro a gente pode até falar que chegou agora, tá se adaptando ainda ao esquema do Vasco. Mas o Júlio dos Santos já passou vários esquemas, vários treinadores. Já era pra estar mais do que adaptado. Não é possível isso. Fica complicado a situação. Meio-dia, 27 minutos, a discussão tá bastante interessante aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouquinho a gente começa a girar os clubes também por aqui. Antes, vamos para um rápido intervalo comercial aqui na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa. Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve, irmão. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades.
Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atiel Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Meio-dia, 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 na cidade maravilhosa. Está no Cidade do Esporte, aqui na Bradesco Esportes FM. E como prometido, vamos começar a girar os clubes por aqui, começando com o... O time do Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Quem chega com as informações é Ranieri Borges. Fala, Rani. Muito bem, Juan. De volta para falar mais do time do Flamengo aqui no som do Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. O Fla, que, como eu disse, conta com o retorno do meio-atacante Gabriel. Ele que na última partida ficou de fora até mesmo da relação dos atletas para o confronto. Até o Marcelo Cirino também junto ficou de fora da relação. Havia expectativa sobre o que estivesse se passando com o Gabriel. Entretanto, dores musculares o tiraram daquela relação. Ele que para este confronto está 100% recuperado e à disposição do técnico Zé Ricardo. Fica a expectativa, como eu disse, para saber se ele será ou não escalado entre os titulares. Até trazendo o provável time do Flamengo para o torcedor rubro-negro: o Alex Muralha no gol, o Pará na lateral direita, a dupla de zaga tradicional com Hever e Rafael Vaz, e na lateral esquerda quem deve atuar é o Trauco novamente, ele que vem dando bom resultado naquela posição e agradando bastante ao torcedor e ao técnico Zé Ricardo. Na posição de volante, o Rômulo mantido, o William Arão deve atuar junto com ele, mais à frente o Diego, e caindo ali pelaquela ponta direita o Manquejo, além, é claro, do Gabriel, que pode voltar a esse time. O Zé Ricardo pode optar também por Adrian novamente, porque na última vez que o Everton ficou de fora, o Adrian foi quem atuou. Lembrando que o Everton levou o cartão vermelho, foi expulso no último confronto e por isso não poderá atuar. Então fica essa dúvida, se vai jogar mesmo o Gabriel ou se existe a possibilidade do Adrian ou outro atleta entrar ali naquela posição. E no ataque, obviamente, o peruano Paolo Guerreiro, ele que vem fazendo bastante gols com a camisa rubro-negra nesse início de temporada e agradando também bastante ao torcedor flamenguista. Aproveitando que falamos do Everton, que foi expulso no último confronto, o Everton que renovou seu contrato, ou prorrogou o contrato, até o fim da temporada de 2019. O Flamengo foi rápido aí e se antecipou. O contrato do atleta se encerraria ao fim desta temporada, mas o Fla se antecipou e já renovou, prorrogou o contrato do Everton até o fim da temporada de 2019, ou seja, terá ainda toda a temporada de 2017, 2018 e também 2019 com a camisa do Flamengo. Ele que teve a primeira passagem pelo rubro-negro no ano de 2008, jogou também em 2009, saiu em 2010 e agora desde 2014 novamente vestindo a camisa rubro-negra e agora de contrato prorrogado e renovado, jogador que tem sido peça fundamental e de confiança do técnico Zé Ricardo. Tá certo, Juan? Tá certíssimo, esse é o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte. O rubro-negro tem confronto diante do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que no meio de semana empatou sua partida, né? Mas é uma equipe de muita qualidade, não se enganem, não é um jogo fácil, né? O Flamengo pode fazer da partida ficar fácil, mas não é um jogo previamente fácil. Se o Flamengo se impor, jogar como time grande e principalmente sufocar o Nova Iguaçu, fica impossível qualquer time de menor investimento, né, resistir ao confronto contra o time grande. Mas para isso as peças têm que todas darem certo ao mesmo tempo, então estarem, né, se movimentando bem, fazendo uma boa
situação tática durante a partida. O Mancoejo, mais uma vez, tendo oportunidade de jogar ali pela direita até o Pará. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a coletiva dele. Ele fala bastante sobre esse assunto, né? Um jogador que, segundo ele, está dando liga, é a grande chance dele, né? Com relação aos atacantes, né? Que vão poder substituir o Everton, porque o Everton seria um ponta, não seria nenhum atacante. Tem a questão do Adrian ou o Gabriel, né? Inclusive venho desde manhã trazendo aqui nas nossas redes sociais essa pergunta: quem que você colocaria? O Adrian ou o Adrian ou o Gabriel, e a imensa maioria foi no Adrian, um jogador que nesse ano apareceu contra o Vila Nova, foi bem, fez uma outra boa partida diante do Macaé, um torcedor querendo dar oportunidade novamente para esse atleta. O Flamengo tem 6 pontos e, pelo fato de ser uma competição de tiro curto, essa Taça Guanabara, tem essa chance de estar um passo à frente dos outros para se garantir no confronto às 4h30 em Moça Bonita. Contra a equipe do Nova Iguaçu, até para você, torcedor, poder entender que equipe é essa, que time é esse que vai jogar contra o Flamengo, o técnico Edson Souza, que é o treinador da equipe, é um cara que tem um bom trabalho no Resende, fez bom trabalho em São João da Barra, um cara bastante ofensivo, e deve colocar a campo a seguinte escalação: Jefferson no gol, Ian, que é da base, ele é 9'5", jogador de qualidade, Rafael, Murilo e Lucas, Yuri, Paulo Henrique, que é o grande nome, inclusive ídolo do Nova Iguaçu, se é que podemos chamar assim, tem mais de 150 jogos com a equipe, e é o cobrador de falta, a falta dele é sempre muito perigosa. O Wesley, Caio, né, o camisa 10, Marlon e Adriano, né, o Marlon, que também é da base, também um jogador que pinta com qualidade para a equipe do Nova Iguaçu. Né, há uma dúvida no meio de campo entre o Caio e o Renan que daqui a pouquinho deve falar com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. 12h, 36 minutos no Rio. Prometemos o Pará, jogador do Flamengo que foi o porta-voz da equipe. Vamos ouvir o que ele abordou, os temas que o Pará abordou, até para você, torcedor, poder opinar aqui na Rádio Seu Esporte. Pará, titular do Flamengo. Esse ano tá incontestável o Pará? Não sei, ele gosta do momento dele. Vamos ouvir o lateral do Fla. Ser fundamental pra gente dar sequência nessa nossa caminhada no Campeonato Carioca, que é um objetivo nosso e do clube, é conquistar esse título que vai ser importante para todos nós. O Zé Ricardo não divulgou a escalação, mas provável é que ele mantenha a mesma formação da última vitória contra o Macaé, com exceção do Everton, que está fora, está suspenso. Aí fica essa dúvida entre pode jogar o Gabriel ou pode jogar o Adrian, que já jogou o jogo de estreia no Campeonato Carioca. Jogar o Gabriel joga mais pela direita e o Mancoejo vai para a esquerda. Se for o Adrian, deve ser o contrário, como já jogou, o Mancoejo mais pela direita. Como é que é a característica desses dois jogadores? O que muda jogando o Gabriel ou o que muda jogando o Adrian em termos de característica? Não, eu acredito que se vir mesmo atuar esses dois jogadores, né? O Everton a gente já sabe que não vai poder atuar, mas quem for entrar no lugar dele ali, tenho certeza que vai dar conta do recado, até porque se está aqui no Flamengo é porque tem qualidade. E o Gabriel a gente já conhece, né? Já joguei com ele desde do ano passado, a gente fez várias dobradinhas ali, onde saíram várias jogadas. E o Adrian é um atleta também que vem se destacando nos treinos, teve uma oportunidade de jogar contra o Vila Nova no amistoso, foi bem. Quem vir jogar no lugar do Everton ali, eu tenho certeza que vai procurar dar o seu melhor para o Flamengo conseguir mais 3 pontos, que vai ser importante. Pará, boa noite. Você mencionou dobradinha, nos últimos 2 jogos nós vimos o Rodinei entrando, ele que geralmente ali alterna de posição com você, é um lateral direito de ofício, mas entrando ali, atacando no seu setor. Para você, como é ter mais um lateral direito dentro de campo? Te ajuda, te auxilia, te dá mais liberdade? Como você enxerga essas presenças do Rodinei agora mais ofensivo? Não, ajuda bastante, né? O Rodinei a gente sabe que é um jogador que tem bastante força, né? E nessas 2 oportunidades que o professor Zé procurou dar para ele ali, para jogar do meu lado, a gente procurou fazer as coisas da mais simples possível, da melhor maneira possível. Colocamos aquilo que o professor Zé pediu, né? E as coisas aconteceram naturalmente. A gente sabe que naquela função ali tem vários jogadores, né, de qualidade, vários jogadores que podem estar fazendo aquela função.
Mas o Rodinei está entrando bem, e se o professor Zé vir optar por mais vezes aí, a gente vai com certeza dar conta do recado. Pará, boa noite. Boa noite. Por enquanto, quem vem fazendo a função ali, ganhando uma oportunidade, é o Mancoejo, né? O Zé falou que ele está se readaptando a essa nova função, que tem se desgastado muito fisicamente por conta disso, e ele joga bem próximo de você. Como é que tem sido essa relação com ele, a troca de ideias entre vocês, até para que você possa dar um suporte também para que ele possa se desenvolver nessa nova função? O Mancoejo é um atleta que é muito inteligente, né? Ele está desenvolvendo ali uma função que todo mundo sabe que não é a dele, mas ele é um cara bastante inteligente, está desenvolvendo bem aquela função. E enquanto a relação entre mim e ele, a gente procura conversar, né? Tanto dentro de campo quanto fora aqui. Até mesmo na marcação eu oriento ele bastante ali para que ele não venha marcar tanto o ponta do time deles ali perto de mim. Eu sempre procuro para ele ter um pouco mais de tranquilidade e paciência para vir marcar, porque quando eu pego a bola eu vou ter ele praticamente livre. Então é na base da conversa ali mesmo, e ele está desenvolvendo bem essa função. Agora, falando sobre você, no ano passado, quando o Rodinei se machucou, você ganhou uma oportunidade de voltar ao time, e desde então você não saiu mais. A gente viu a torcida gritando seu nome, vibrando com algumas bolas que você conseguiu roubar lá no último jogo contra o Macaé. Queria que você falasse sobre esse momento bom que você vem vivendo com a torcida do Flamengo, uma relação que foi evoluindo, o torcedor com muita confiança no teu trabalho. Eu fico muito feliz, né, cara, de estar desenvolvendo meu trabalho da melhor maneira possível. Desde quando eu tive a minha oportunidade lá diante do Grêmio, né, que o Rodinei se machucou diante do Corinthians, e eu tive a oportunidade diante do Grêmio, eu procurei aproveitar da melhor maneira possível, e de lá para cá eu venho numa crescente muito grande junto com meus companheiros, né. Eu só tenho a agradecer o apoio dos meus companheiros aqui do clube, do nosso treinador, que me dá total liberdade. Então eu estou muito tranquilo, muito feliz aqui no clube, e espero que esse ano aí a gente possa conquistar coisas importantes para o clube, que vai ser valorizado todo mundo. Pará, tudo bem? Tudo bem. Você é um jogador que corre muito em campo pela sua posição, e vocês começaram a treinar essa semana com o Berrio, que é conhecido também pela corrida, né? Que é um jogador rápido. Já conseguiu ver alguma característica deles no treino, de chamar a atenção da corrida, da velocidade? Você já pôde ver? Já. Eu já joguei contra ele, né, quando eu estava no Grêmio. A gente jogou um jogo contra o Atlético Nacional lá, e eu, naquela ocasião, até marquei ele. É um jogador bastante rápido, um jogador que tem um sprint muito forte. Agora aqui a gente tá junto, né? Espero que ele possa aí nos ajudar bastante com essa velocidade dele, que é um jogador também fazedor de gol. Então a gente está muito feliz com essa contratação, porque se trata de um jogador fundamental e importantíssimo para o clube. Boa noite, Pará. Tudo bem? Tudo bem. Você chegou ao Flamengo para ocupar um local, uma posição que teve um jogador que se identificou muito nos últimos anos, o Leonardo Moura. E para ele faltou uma Libertadores. Eu queria que você falasse como você, que já é campeão da Libertadores, quais são os caminhos que o Flamengo deve seguir, e a emoção de conquistar essa competição pelo seu time do coração, que você já admitiu ser Flamengo. Cara, assim, eu procuro pensar primeiro nesse campeonato carioca que a gente está disputando, né? A gente sabe que é um campeonato também que o Flamengo precisa vencer. Se eu não me engano, foi em 2014 que ganhou a última vez. Então a gente está praticamente aí há três anos sem ganhar, e a gente precisa ganhar esse campeonato. A gente sabe que é difícil, tem várias equipes qualificadas, mas a gente está entrando duro, firme e forte para conquistar esse título, e mais para frente a gente pensa na Libertadores. Claro que é um título onde todo o nosso elenco almeja, a nossa diretoria almeja, o presidente almeja, e a gente não é diferente. Então, mas é uma competição bastante difícil, mas como eu já conquistei, sei que não é fácil, né? Tem várias equipes qualificadas demais aqui no nosso Brasil. Então vamos focar primeiro no Campeonato Carioca, para depois a gente pensar na Libertadores. Pará, boa noite. Boa noite, cara. O Flamengo é o time que tem mais estrangeiros no elenco hoje no Brasil, são 7. Se a gente olhar, tem colombiano, tem
argentino, tem peruano. É uma mini reunião da Comebol nesse vestiário do Flamengo? Pior que é, cara. Eles estão sempre ali dando risada com a gente, brincando. A gente não entende muita coisa que eles falam, né? Mas a não ser o Guerreiro e o próprio Mancoejo ali, que já desenrolam um português bem, né, fluente. Mas a gente está levando, a gente está procurando ali se entender com eles o mais rápido possível, até porque a gente precisa também desse diálogo dentro de campo e a gente precisa se entrosar o mais rápido possível com eles também. Agora, se a gente olhar a história do Flamengo, tem grandes jogadores gringos, né? Pet, Gamarra, Fidiol, Doval, outros que não conseguiram brilhar tanto quanto esses que eu citei. Você sentiu na pele quando chegou uma pressão, você não é estrangeiro, mas assim, se pudesse dar uma dica para quem vem de fora, já tem a pressão de se ambientar num país diferente e na maior torcida do Flamengo, o que você diria para esses que estão chegando agora? O que eu diria para eles é ter a tranquilidade, ter cabeça boa, cabeça tranquila e trabalhar, cara, porque só trabalhando a gente consegue os objetivos, a gente consegue colocar o vento contra, né, a favor e trabalhando que as coisas acontecem naturalmente. Oi, Pará, boa noite. Boa noite. Quando você chegou no Flamengo, a torcida não te recebeu de braços tão abertos, né? Quero que você me fale qual foi o teu momento mais duro aí na relação com a torcida. Por que você acha que aquilo acontecia? Em que momento virou a chavinha, assim? Em que momento tudo mudou? Você virou o queridinho da torcida e por que isso aconteceu também? Cai na resposta que eu dei para ele agora há pouco, né? É trabalho, cara. Trabalho, não tem outra questão a não ser trabalhar, vir aqui no CT, se dedicar bastante, vir focado, sair de casa de cabeça erguida e falar, vou lá e vou trabalhar, vou vencer, vou dar a volta por cima. E isso aconteceu comigo. Eu até prefiro nem comentar tanto do meu passado, do meu início aqui, mais agora no meu presente, no meu futuro. Eu estou vivendo um momento maravilhoso no clube e espero permanecer aqui por muito tempo e dar alegria ao nosso torcedor, que eles merecem tanto. Tá aí o lateral Pará falando na equipe do Flamengo, falando sobre os estrangeiros, falando também sobre o porquê, né, conseguiu melhorar a sua reputação no rubro-negro, né? Hoje uma figura tida como titular absoluto para muitos dos flamenguistas, né? E ele falando um pouco sobre isso aqui na Rádio do Seu Esporte. Você, flamenguista, inclusive, pode opinar sobre isso, né? Se justamente o Pará conseguiu hoje ser absoluto na lateral, não conseguiu. Se você ainda acredita no Rodinei, você deve fazer uma dupla entre Pará e Rodinei. Você opina na Rádio do Seu Esporte. 12h 47 no Rio de Janeiro. Antes de falarmos do glorioso aqui na Bradesco Esportes FM, a equipe do Botafogo, vamos à opinião da galera aqui na Rádio do Seu Esporte. Aqui você tem vez, aqui você tem voz e aqui você participa na Bradesco Esportes FM. Ó, o nosso amigo, o Zezé de Minas Gerais, ele fala o seguinte, ele é fã da gente, curte todo dia e pergunta se o Flamengo vai contratar outro goleiro. Por enquanto fica Thiago mesmo no gol do Flamengo, ele teve boa participação nas categorias de base. O Rafael de Belfort Roxo, ele se pergunta sobre o Maracanã, né? Inclusive a FERJ enfiou um ofício, né, pedindo uma resolução da situação, né? Inclusive tinha prazo para ser respondido, se eu não me engano era 48 horas e não foi respondido, né, sobre a gestão do Maraca. A participação do torcedor aqui em 21 964 338136. Boa tarde, Juan Rodrigues. Aqui é o Marco Meniguete de Belfort Roxo. Grande Marco! A minha pergunta é a seguinte, você acha que o Zé Ricardo tinha que estar rodando essa base aí nesses jogos do Campeonato Carioca? Botando essa base aí pra jogar, esses meninos da base, pra quando chegasse lá em cima, pra eventualmente usá-los na Libertadores, estar mais preparado, tá com ritmo de jogo? Ou você acredita que tem que colocar só o time titular mesmo para dar rodagem e chegar com ele forte na Libertadores, nas competições grandes? E aí, o que tu acha? Uma boa tarde a todos aí. Grande Marco Meneghetti participando aqui em 91.1. Tava sumido, hein, Marco? Tava deixando de mandar os seus áudios, que é isso? Não pode abandonar aqui a Rádio do Seu Esporte, não. Olha, Marco, com relação à garotada, é o seguinte, eu acredito que nesse momento é mais interessante, já que o Flamengo ele não está dividindo as atenções entre o campeonato estadual e a Libertadores,
é mais interessante de que continue com a equipe titular até para poder eles se conhecerem. É interessante que coloque alguns meninos, de repente, em alguma posição que ele considere que o cara possa render, que o cara possa até virar um possível titular na equipe. De repente dar uma chance por ali, ou então se for testar algo novo. Por exemplo, hoje ele não tem o Everton. De repente fosse interessante colocar alguém da base para fazer essa função. O próprio Adrian é oriundo da base, eu não tiro ele da lista, porque ele não teve a oportunidade de mostrar o seu futebol na equipe do Flamengo, que na França foi muito bem. Né? A chance de você mostrar o jogador se mostrar você também. Aí, quando começar a dividir as situações, aí ser o Campeonato Carioca mais Libertadores, ou qualquer outra competição mais Libertadores, aí você tem que dar mais atenção a Libertadores. Aí sim, você bota a garotada para jogar, para poder ver esses atletas. Mais uma participação por aqui em 21 964 338136. Aqui é Aurélio Moreira, de Gil Bués, do Piauí, o maior flamenguista do mundo. E eu queria saber da opinião de vocês, se esse time do Flamengo tem pernas para aguentar a temporada com os campeonatos que está disputando. Carioca, Primeira Liga, Brasileiro, Libertadores e no final o Mundial Interclubes. Um abraço. Tá aí a participação do torcedor, já tá colocando o Mundial na conta do Flamengo já. Você tá empolgado demais com o time rubro-negro. Olha, meu amigo, com relação a tudo isso envolvendo, né, a equipe do rubro-negro, essas competições, para isso a importância do grupo. É justamente o que a gente falava lá no início do Fluminense. Né? O Fluminense tem um time titular, não tem um grupo. O time do Flamengo hoje tem alguns reservas que seriam titulares em outras equipes. Então são jogadores que podem ser importantes para esse time do Flamengo, até para dividir as atenções com as competições, como eu falei anteriormente, agora há pouco. Agora, 12h 51 no Rio de Janeiro, e vamos falar do adversário do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, a equipe do Nova Iguaçu, né, que tem mais uma vez um jogo contra a Grande. No primeiro foi empate, e agora tem o Flamengo pela frente. O meia Renan está aqui para conversar com a gente, um dos bons nomes da Laranja Iguaçuana. Renan, queria agradecer a sua participação. Para começar, como é que está sendo aí para você essa oportunidade de enfrentar o Flamengo? A gente conversou lá no final da seletiva, você falou, a gente quer chegar para enfrentar os grandes. E vocês chegaram, tem um jogo contra o Flamengo. Boa tarde, né, a vocês e a todos os ouvintes. É verdade, esse era o nosso objetivo, como eu já tinha dito lá atrás, né, que apareceu essa seletiva para o Nova Iguaçu. E quando eles me contrataram, eles falaram sobre a seletiva, mas eu nem pensei que não passaria da seletiva. Eu pensei no Carioca e, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar esse objetivo, que era passar da seletiva, e tá enfrentando os grandes, né? Fizemos os 2 primeiros jogos bons, contra o Botafogo e agora contra o Boa Vista, e agora a gente espera poder fazer mais um grande jogo contra o Flamengo. Nós sabemos que eles estão vindo embalados, são os favoritos, mas que a gente possa fazer um grande jogo e quem sabe sair com os 3 pontos nessa tarde. Agora, um jogo contra o Flamengo onde o Flamengo é favorito e fez 6 pontos. Né? Ou seja, vocês jogam como franco atirador. Ou seja, a galera não está esperando que vocês vão para cima do Flamengo. Isso pode ajudar a vocês de alguma forma, já que o Edson Souza, inclusive, é um técnico que preza de um jogo muito ofensivo. Não, é verdade. O favoritismo todo é do Flamengo, né? Eles estão com 6 pontos, estão embalados, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho bem feito. Temos, nessas 2 primeiras rodadas, empatamos com o Botafogo, como eu já tinha dito, e empatamos com o Boa Vista fora de casa, e agora é mais um jogo fora de casa, que vai ser em Moça Bonita, mas o nosso grupo está bem focado, está bem concentrado, e podemos ser, sim, um franco atirador aí, quem sabe surpreender o Flamengo, né? Esse é o nosso objetivo, de poder fazer um grande jogo hoje, e aí a gente vê o que pode acontecer depois disso tudo aí, depois desse jogo. Agora, Renan, o que o técnico Edson Souza tem trabalhado com vocês, né, principalmente ao falar dessa partida, já que um time grande todo mundo praticamente conhece, né, mas tem como descobrir algumas falhas, porque tá todo mundo sempre de olho, né, nas equipes grandes, e o técnico do time que vai enfrentar, do clube de menor investimento, tem que estar atento a isso, né? Não, é verdade, a comissão técnica, o professor, o Edson Souza, passou tudo aquilo que
a gente já conhece um pouco, né? Porque a gente assiste o Flamengo jogar e já conhecemos os jogadores. Mas o treinador, ele tem um olhar diferente, né? Então ali ele pode estar passando as qualidades que nós sabemos que tem o Flamengo, mas também passou aquelas falhas que eles têm. Então, que possamos aproveitar, que a gente possa entrar no jogo ciente do que a gente vai estar fazendo, daquilo tudo que a gente treinou, e ali, dentro de campo, a gente colocar em prática tudo aquilo que o professor passou para a gente estar fazendo. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com o Renan, ele que é jogador da equipe do Nova Iguaçu. Renan, você foi o grande destaque na seletiva do time do Nova Iguaçu, ali fazendo o meio de campo, com passes bonitos, participando de gols, né? E um jogo contra um Flamengo que joga com 2 volantes que saem para o jogo também. De que forma isso pode te ajudar na partida? Cara, eu sou um jogador que eu sou um meia ofensivo, né? Eu sou aquele cara de armação, que tem um passe, tem um chute bom fora da área. Então, aproveitar. A gente ali tá saindo um pouco nos contra-ataques, né? Aproveitar essa saída dos 2 volantes deles. E ali num contra-ataque a gente conseguir encaixar, eu encaixar um bom passe para os meus atacantes, ou então um chute de fora da área, algo assim. Esse é o meu objetivo no jogo, de poder ajudar a minha equipe, né? Então aproveitar essa subida dos volantes deles, e ali naquele buraco que vai estar se abrindo, eu poder ali estar entrando naquele buraco e estar recebendo as bolas e estar ajudando no meu ataque. Então, aproveitar essa subida deles e a gente aproveitar nessas falhas que eles têm aí. Renan, jogador do Nova Iguaçu, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Renan, você tem uma relação com o Flamengo, rapaz. Você deu uma caneta no Ronaldinho Gaúcho a última vez que você tem no Rio. Dá pra repetir no Diego? Como é que foi esse dia? Não, é verdade, né? Essa caneta do Ronaldinho em 2011, né, quando eu tava no Lari, ficou marcante, né? E até hoje as pessoas ficam, olha, hoje é contra o Flamengo, hoje não tem Ronaldinho Gaúcho, mas tem o Diego. Então, dá a caneta no Diego. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é fazer uma boa partida, é poder ajudar a minha equipe a sair vitoriosa em campo. Mas, se pintar a oportunidade, com certeza eu vou estar fazendo, porque esse é o meu estilo de jogo, não querendo desmerecer ninguém, mas a oportunidade que aparece, às vezes é uma jogada que você tem que fazer ali, que ninguém espera, que aí você acaba se livrando de 1, 2 jogadores e você pode estar livre e estar dando assistência para um outro seu companheiro. Mas é verdade, ficou marcante essa caneta no Ronaldinho Gaúcho, mas espero hoje poder estar ajudando a minha equipe, não só com caneta, mas com gols e com bons passes. Agora, o Renan, na hora é claro que você não viu quem está na sua frente, mas depois, como é que foi a relação depois daquele drible? Né? Eu deve ter visto o vídeo mais 15 vezes, né, no dia depois. Não, é verdade, porque você nunca imagina, né, num ídolo, né, como que é o Ronaldinho Gaúcho, você chegar e fazer uma jogada como foi, e depois ele ter a humildade, porque eu tinha pedido a camisa dele no começo do jogo, e no final eu falei assim, depois dessa caneta ele não vai querer mais me dar a blusa dele. Agora acabou. E chegar no final ele falou, guri, vem cá, toma minha blusa, você não pediu? E ali tem a humildade de me dar a blusa dele depois do jogo. Então você vê como o caráter e o ser humano do Ronaldinho. Mas depois você fica pensando, né? Depois vem repórter, depois vem televisão e fica... E aí, como que foi aquela coisa toda? E as pessoas na rua comentando. Mas foi um momento muito legal, que até hoje as pessoas lembram. Mas passou. Hoje eu estou no Nova Iguaçu, estou feliz e querendo o máximo aproveitar esses momentos do Campeonato Carioca, porque como é um time pequeno, a gente não tem muita visibilidade, então o momento de jogar contra um Flamengo, de todos estar aparecendo, de fazer um bom jogo, então esse é um momento que a gente tanto esperava, desde a seletiva que eu dizia que a gente ia passar e passamos, então agora é o momento da gente desfrutar esse Campeonato Carioca. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com o Renan, meia da equipe do Nova Iguaçu. Renan, queria fazer mais 2 perguntinhas para a gente finalizar aqui na Rádio Seu Esporte. Você é um cara do Rio de Janeiro, sabe muito bem o tamanho dos grandes, né? É um cara que começou a jogar na Cidade Maravilhosa também, né? Teve a oportunidade de disputar Campeonato Carioca. Um jogo como esse, com o grande do Rio de Janeiro, que você acompanhou toda a vida, já que você vive, né? É impossível não viver um ambiente, né? Quando a pessoa vai crescendo e vai começando a jogar futebol, o ambiente da rivalidade dos 4 grandes. Né? O que representa para você, de repente, uma vitória num grande, um jogo contra o grande que você possa ter uma boa atuação?
porque você viveu a vida toda acompanhando os 4 grandes do Rio de Janeiro, né? Assim, na verdade, eu fiz a minha base toda no Flamengo, né? Então eu vou estar jogando hoje contra o meu ex-clube, porque eu joguei durante 10 anos no Flamengo. Então eu sei o que é viver já ali daquele lado, né? Eu sei como que é, eu sei o que passa na cabeça dos jogadores, eu sei como é enfrentar um time pequeno. Então eu já vivi daquele lado. Hoje foi 10 anos no clube do Flamengo. Então hoje eu estou do outro lado, né? Como uma equipe menor, com menor investimento, e está enfrentando o Flamengo. Então, a gente sabe que tem o peso, a gente sabe que tem a camisa, mas quando entra ali dentro de campo, é 11 contra 11, quem aproveitar melhor as oportunidades vai sair vitorioso. Então, sabemos que tem a torcida, sabemos que tem o peso da camisa, sabemos que o Flamengo está vindo embalado, mas nós estamos preparados, estamos fazendo um bom campeonato, um início bom de campeonato, fizemos já uma boa seletiva, então nosso time já está com um ritmo de jogo, todos já conhecemos um ao outro, o grupo já está entrosado. Então, entrar em campo e fazer tudo aquilo que a gente já tem feito durante esse tempo de seletiva, de treinamentos e dos 2 primeiros jogos, que foi contra o Botafogo e Boa Vista. Estamos conversando aqui na Rádio do Seu Esporte com Renan, meia da equipe do Nova Iguaçu. Renan, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo na Rádio do Seu Esporte. Desejar sorte no confronto, né, e que possa vencer o melhor durante os 90 minutos. Certo, Renan? Obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar falando um pouco dessa minha trajetória no futebol, falando um pouco do Nova Iguaçu, falando nesse espaço que às vezes a gente não tem muito, pois somos considerados uma equipe pequena. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder estar falando e estar dizendo um pouco sobre a nossa trajetória, é muito legal esse espaço. Então, vocês continuem dando esse espaço aí para nós e muito obrigado aí a todos. E você, torcedor, sabe que aqui na Bradesco Esportes FM não é só hoje não, todo dia tem espaço para os clubes de menor investimento, para quem tem história para contar na Rádio do Seu Esporte. O espaço é amplo, você fica recheado de boas informações por aqui. 1h, 1 minuto no Rio de Janeiro, é hora da outra equipe que joga hoje, é hora do... É hora do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte, o glorioso que entra em campo diante da equipe do Macaé. Um reencontro do Botafogo com o técnico René Simões do outro lado. Uma equipe que não pontuou e um Botafogo que tem uma pontuação complicada por enquanto para a classificação para a próxima fase. Quem entrar em campo vai ter a observação do técnico Jair Ventura, já que o que interessa hoje no Glorioso é a disputa do playoff da Libertadores diante da equipe do Colo-Colo. Ou seja, a busca é por um novo Marcelo, digamos assim, um novo jogador que pode ser importante na equipe principal. O técnico Jair Ventura, que tem uma dúvida quanto ao meio de campo. Quem entra ali, se vai ser o Dudu Cearense, se vai ser o João Paulo na partida. Leandrinho, que é um jogador que teve oportunidade na última temporada, justamente nesse período de Campeonato Carioca, vai ter a sua chance de jogar, né? Além de outros nomes, como por exemplo o Matheus Fernandes, que entrou no confronto diante do Colo-Colo. Sendo assim, o técnico deve escalar Gatito Fernandes, Marcinho, Renan Fonseca, Igor Rabelo. E Gilson já tá agorando a escalação do Botafogo, Vitor? É só o Renan Fonseca. É só o Renan Fonseca, então tá bom. No Gilson na esquerda, Dudu Cearense, o João Paulo, Matheus Fernandes, Leandrinho e Rodrigo Lindoso. Na frente, Guilherme e Pachu ou Joel. Essas as opções do Botafogo para a partida. O João Paulo foi quem conversou com a imprensa e ele ressaltou que o time do Botafogo vai com muita raça nessa disputa desse confronto, já que para quem está tendo a oportunidade de entrar em campo é a chance de se firmar e ganhar um olhar especial, digamos assim, do técnico Jair Ventura. Os titulares da equipe do Botafogo estão descansando para o confronto diante do time do Colo-Colo, que acontece já na próxima quarta-feira. Para fechar o noticiário por hora do Glorioso, podemos ter transferência no Botafogo. Sassá, ele deve ir para um time da segunda divisão do futebol chinês
proposta de 12 milhões de reais, o jogador que teve uma proposta no início do ano de 2,5 milhões da equipe do Cruzeiro, acabou, na época, a diretoria apostando mais nele dentro de campo, devido a toda a polêmica que está envolvendo o jogador recentemente. Ele pode rumar para a segunda divisão da China. 1h04 no Rio de Janeiro. Segundona da China, o Sassá pode ser artilheiro como foi o Luiz Fabiano, ou Vitor vai passar sufoco por lá? Não, acredito que ele consiga. Vai depender também muito do comportamento extracampo dele, que lá é mais regrado, né? Lá é bastante complicado e tem uma situação. Se ele for querer balada todo dia, dependendo do time que ele for, ele não vai conseguir não, vai ser complicado. Exatamente. E só pra que lembrei agora, se não me engano, no Macaé tem o Milton Rafael, que era do Botafogo. Ex-goleiro do Botafogo, que fez uma bela de uma partida contra o Flamengo. Se não fosse ele, ia ser uns 6 ou 8, quem sabe. E o nosso famoso Dierson também. Dierson, ex-jogador do Botafogo. Até pro torcedor, a gente passou a escalação da equipe do Nova Iguaçu. Vamos falar também da escalação do Macaé. A provável escalação. Terá Milton Rafael no gol, Léo Rodrigues, Ramon, Aislan e Ebert, Dierson, Rafinha, Romarinho, Zotti. Esse aí tem aparecido bastante, vale ficar de olho. Esse jogador e que está aparecendo, inclusive esteve na lista do Números da Bola como destaque nas primeiras rodadas. E o Marquinho, ex-Botafogo, ou o Santos também por ali. E na frente o Charlie Chad, conhecido do futebol carioca, fez muitos gols pelo... E o Rafinha era do Fluminense. O volante do Fluminense. Eu não sei se é esse Rafinho do Fluminense, não. É esse mesmo Rafinha. No time tem do nome, Macaé. né? Tem alguns nomes no time do Macaé, mas por enquanto é a pior campanha do campeonato. Né? Dentro de campo, a sorte do Macaé é que não tem rebaixamento para essas equipes. Vai ter um grande confronto hoje, Juan. Renan Fonseca e Aislan. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aí fica pro torcedor dizer o que vai acontecer desse confronto. Imagina os dois na bola aérea. O Aislan marcando o Renan Fonseca de um lado e o Renan Fonseca marcando o Aislan do outro. Eu prefiro imaginar eles se marcando do que jogando juntos. Muito melhor pensar esse tipo de situação. 1h06 no Rio de Janeiro. A gente tem um rápido intervalo aqui na Bradesco Esportes FM. Antes vamos com a participação do torcedor na rádio do Seu Esporte, como sempre. No finzinho, depois de uma matéria, depois de falarmos um pouquinho, você, torcedor, participa na rádio do Seu Esporte. Você tem prioridade. Daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha também, Vitor, no nosso Twitter, para ver o que a galera tá falando por lá, nos resultados internacionais também. Vamos aqui ao torcedor. Aqui é o Gabriel Luiz, flamenguista de Petrópolis. Tem alguns torcedores do Flamengo falando que Carioca não é título, que ia deixar pro Vasco. Eu acho isso muito errado, porque com o elenco e a tradição que o Flamengo tem que entrar para ganhar todos os campeonatos. Vocês acham que o Flamengo deve valorizar o Carioca ou só usar esse campeonato como teste para a Libertadores? Valeu, Bradescado. Aquela situação que eu falei. Se o Flamengo ganhar, até colocando mais um ponto, se o Flamengo ganhar o Carioca, vai me dizer que o torcedor do Flamengo não vai comemorar? Vai comemorar. E vai usar isso até para tirar sarro dos rivais. Com certeza. O Carioca, na verdade, só não vale pra quem não ganha, né? Não vale. Vale, na verdade, pra descredenciar, mas eu não tava com o meu time jogando tudo no Carioca, o time não tava formado. Normalmente os times realmente nunca estão formados no Carioca. Não é pra desprezar, mas também não é parâmetro. O Vasco é bicampeão do Carioca e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e sofreu pra voltar da Série B. Um time que foi bicampeão, ficou 34 jogos invicto, se eu não me engano. Exatamente. Mas esse caso eu já acho um pouco diferente, que me parece que algo no ambiente do Vasco naquela época desandou. Principalmente depois da derrota e aquela sequência lá entre agosto e setembro. Após a Olimpíada. Ali tinha até alguma coisa, né, que estava errada, né? Como dizia o meu avô, tinha alguma coisa errada que não estava certo. Não estava certo. Exatamente. Mas em 2015 foi o que eu falei. O Vasco foi campeão carioca e foi rebaixado no Brasileiro, fazendo aquele primeiro turno pífio. Fez 8 pontos no primeiro turno. Complicado. Ou 13 pontos, eu não me lembro. Acho que foi 13, a arrancada 13 foi pontos. De time de G4, mas a campanha do primeiro turno foi de time para ser um América Mineiro do campeonato. Exatamente. Que acabou complicando. Então, eu lembro que a gente comparava aqui as piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. A gente viu que a do Vasco é uma das piores. Só pedia exatamente para o América Mineiro. Não lembro qual foi o ano, se foi 2011.
Mas do Vasco estava bem próximo. É algo que é complicado, né? Porque o Vasco não é para fazer uma campanha de América Mineiro. Exatamente. E só por causa dessas duas campanhas já dá para ter uma ideia de que não dá para usar o parâmetro do Carioca. Mas é claro que se vier o título, o torcedor vai comemorar. Eu acho que tem que entrar para ganhar. Exatamente. Independente se o seu time tá pronto ou não. Agora, com relação a poupar ou não poupar a equipe, eu acho o seguinte, se você tem o Carioca e uma outra competição que é mais importante, por exemplo, Libertadores, hoje a situação do Botafogo na Libertadores, usando ele como exemplo, é para priorizar a Libertadores. Porque você bota, igual o Jair Ventura falou, você bota o cara para jogar no Carioca, o cara se machuca, perde um Ayrton, perde um jogador importante, perde um Montijo que chegou para jogar Libertadores. Aí, meu amigo, um abraço. O Flamengo também. Se tiver que dividir atenções com Libertadores, com Primeira Liga, não. Que é outra situação. Agora, com Libertadores, aí, meu amigo, focar na Libertadores e bota a galera pra testar no Campeonato Carioca. Ainda mais o Botafogo, que é o caso de vida ou morte agora, né? Vida ou morte, Já foi o primeiro jogo, agora vai ter o segundo jogo no Chile na quarta-feira, como você falou. Não pode arriscar, o Botafogo não pode arriscar, porque fez um planejamento de uma temporada inteira, visando sempre a Libertadores, disputar a Libertadores o ano inteiro, né? Que a Libertadores esse ano é até novembro, se eu não me engano. Inclusive, vai um detalhe lá do nosso primeiro comentário. Daí a importância do elenco, né? Elenco nessas competições, né? Principalmente simultâneas, é bastante importante. Elenco que o Flamengo tem. Que o Botafogo não tem. O Botafogo, por enquanto, não tem. Que o Fluminense não tem. O Fluminense nem Vasco também. O Vasco nem também o Vasco também. Mas, por exemplo, o Vasco tá montando um bom time. Kelvin, pra mim, foi uma excelente contratação. Eu não acreditava, até porque teve você, torcedor, que não acompanha os tweets, o noticiário lá fora, eu acompanho bastante. Todo dia até trago o giro de futebol internacional, porque eu sempre acompanho o noticiário de lá. E a repercussão em Portugal do Kelvin foi de absurdo. A galera tava abismada com o que aconteceu. Principalmente a torcida do Porto, né? Sim, a torcida do Porto quer matar os dirigentes lá. Porque liberaram um cara que fez um gol do título, credenciou a ídolo. Aí, simplesmente, depois do gol do título, você fez só o gol do título. Então vai lá, vai emprestado um pouquinho. Aí volta, aí vai emprestado um pouquinho. Ali entra, inclusive comemorou bastante nas redes sociais. Estou de volta à minha casa, no futebol internacional, Porto, agora vou poder jogar. E logo na sequência vai pro Vasco. Os torcedores, eles escracharam a diretoria, não foi nem o jogador. A diretoria nas redes sociais. Às vezes o jogador fica vendido nesse caso. Exatamente. Chega, a diretoria fala que não quer contar com ele e vai emprestar. O jogador não tem o que fazer. Acaba que a diretoria queima um pouquinho a imagem do atleta. Vamos torcer para que ele jogue muito bem no Vasco da Gama, que o Vasco está precisando. E até pelo bom futebol que ele tem, um jogador que eu acho que vai ser muito importante. Ele é muito novo, ele saiu do Brasil com 18 anos. Pode ser muito importante e com certeza vai ajudar bastante. Tem 23 anos, só pra 23 anos, saiu ilustrar. Com 17 ou 18 anos, então muito jovem. Mais uma participação do torcedor aqui na Rádio Seu Esporte, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Boa tarde, mitos da Bradesco, aqui Alex de Itaguaí, Rubro Negro. Pará é mito, Pará é mito. Acredito que ele e Rodinei aí daria um bom certo se tivesse uma sequência de jogos. Caso o Berril não se adapte, acho que seria uma boa opção. Zé Ricardo, uma boa opção, Pará e Rodinei. Valeu? Um abraço. Aí o torcedor, aquela situação que a gente falou, apostando em Pará e Rodinei juntos. 1h12 no Rio, você ligado na Bradesco Esporte FM. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quanto riso, quanta alegria, e o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa! Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não.
A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cadu Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz, João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atiel Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos com destaque da equipe do Flamengo. Chega, Ranieri Borges. Fala, grande abraço também para toda a galera ligada no Cidade do Esporte. E o Flamengo que hoje tem confronto contra o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Estadual. E a possível volta do meio-atacante Gabriel ao time titular. Isso porque Everton está suspenso por ter sido expulso no último confronto do Fla. E com isso, o Gabriel, recuperado de dores musculares, voltando a estar à disposição do técnico Zé Ricardo, pode pintar no time titular rubro-negro. Outro atleta recuperado de dores musculares e que deve ser relacionado para este confronto é o zagueiro Donati. E vamos falar do Glorioso, já projetando o confronto diante da equipe do Colo-Colo. Ayrton ontem treinou com proteção e pode ser opção para a partida. Lá no Chile, ex-jogador da equipe do Colo-Colo, Polo Vélez, deu entrevista ao diário La Terceira e disse o seguinte, abre aspas, a torcida do Botafogo é muito bonita para tão pouco time, analisando o confronto de ida da disputa do play-off da Libertadores. Vamos falar de Vasco da Gama por aqui, quem chega é o Nicolas Freitas. Vasco anuncia o seu sexto reforço. Trata-se do atacante Kelvin, de 23 anos, que pertence ao Porto de Portugal. O atacante vem por empréstimo de 1 ano até o fim da temporada de 2017. E seguimos girando destaques agora para a equipe do Fluminense. Quem chega é Jean Dutra. O Fluminense que deve vir a campo amanhã contra a Portuguesa com o mesmo time que venceu o Resende. Isso porque o goleiro Diego Cavalieri segue se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, fruto de um choque com o Rodrigo no clássico diante do Vasco. O titular não treinou novamente ontem e após a atividade o técnico Abel Braga confirmou que Júlio César segue no time. E seguimos girando destaques aqui na Rádio Seu Esporte, campeonatos internacionais. A bola está rolando e o Sunderland já está ganhando do Crystal Palace 1-0. Everton 1-0 contra o Bournemouth. O Hull City, bravo Hull City, está empatando com o Liverpool em 0-0. O West Ham vai empatando com o Southampton 1-1. O Watford, do goleiro Gomes, vai batendo o Burnley 1-0. O West Brom vai batendo o Stoke City por 1-0. Tottenham e Middlesbrough acontece às 3h30. A bola rolando também no Campeonato Espanhol. Início de jogo para Barcelona e Athletic Bilbao. A bola já rolou mais cedo e o Espanhol bateu o Málaga por 1-0. Às 3h30, a bola rola para Atlético de Madrid e Leganés. E às 5h45 para Valência contra a equipe do Eibar. A bola rolando pelo Campeonato Carioca começa às 4h30 com Boa Vista e Madureira, Nova Iguaçu e Flamengo. Isso jogos válidos pela disputa da Taça Guanabara. Pelo grupo de rebaixamento, a bola rola também às 4h30 para Cabo Friense, Bom Sucesso, Campos Atlético Associação contra a equipe do Tigres do Brasil
Lembrando que 2 equipes serão rebaixadas e vão jogar a Série B do Campeonato Carioca ainda nessa temporada. Vale ressaltar também, antes do último jogo, né, teremos bola rolando entre Botafogo e Macaé 7h30. Vale ressaltar também que esse ano o regulamento é diferente. Teremos Série B1, B2 e Série C no Campeonato Carioca. Os times que estavam na Série C automaticamente vão para B2 e os times que estavam na disputa do torneio amistoso vão disputar a Série C do Campeonato Carioca. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar de cor. 1h19 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, é hora do Vascão. Na Bradesco Esportes, a rádio do seu esporte, quem sabe tudo do Cruz Maltino é o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. Muito bem, Juan, muito boa tarde a você, todo mundo ligado e conectado aqui no Cidade do Esporte, edição especial de sábado. O Vasco da Gama começou a anunciar os seus reforços para a temporada de 2017. Depois de escudeiro ainda no ano passado, Muriqui, Wagner, o Vasco da Gama apresentou de forma oficial, na última sexta-feira, o lateral direito Gilberto e o volante Jean. A boa notícia para os torcedores cruzmaltinos é que os dois já estão regularizados e à disposição do técnico Cristóvão Borges. O Vasco da Gama vai poder contar com os seus 2 novos reforços no jogo de domingo contra o Resende pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Começamos a falar de Jean. Ele fala as suas primeiras palavras como jogador do Vasco da Gama. Queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. O presidente, o Eruquinho, o resto da diretoria, o professor Cristóvão, né, que me deu essa oportunidade também. O restante do elenco, ontem e hoje fui recebido muito bem e mostra a grandeza do Vasco. Não é à toa que a minha decisão desde o início foi ter vindo para cá. É uma oportunidade para mim, para minha carreira, a minha vida principalmente, assim, é um orgulho estar vestindo a camisa de outro clube grande do Brasil, um clube de massa, um clube de mídia principalmente também, mas acho que o prazer de poder entrar no São Januário, um estádio tão histórico, e vestir essa camisa, qualquer jogador pode falar por si próprio. O lateral direito Gilberto, que já jogou aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente do Botafogo, também tem o direito de falar as suas primeiras palavras como jogador cruzmaltino. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Deus, ao Vasco, a toda a comissão, diretoria, aos jogadores que me trataram muito bem aqui, desde quando eu cheguei, no primeiro treino agora também. Estou muito feliz. Tenho certeza que esse é o ano da minha vida, o ano de aparecer mais ainda para o futebol, vestindo essa camisa desse grande clube que já revelou tantos jogadores e que agora é mais uma oportunidade que eu tenho de estar mais perto da minha família, dos meus amigos, e é isso. Estou muito feliz de estar aqui e espero fazer um grande ano com o Vasco. Jean foi uma indicação do técnico Cristóvão Borges. Ele, que pertencia ao Corinthians, jogou com o Cristóvão no ano passado, poucos minutos, é verdade, em apenas 2 partidas, contra o Sport Recife e contra o Internacional de Porto Alegre. Ele fala a respeito dessa relação com o técnico cruzmaltino. Então, o Cristóvão eu conheci, eu tive o primeiro contato com ele assim, quando eu jogava no Paraná Clube ainda, dos clubes que eu sou grato até hoje por ter me dado a oportunidade de subir profissional em Curitiba ainda. E jogamos, acredito que 2 ou 3 jogos naquela ocasião contra o Cristóvão. E ali já me conheceu. Quando foi para ir pro Corinthians, ele já me conhecia desse jogar contra. Fui super recebido por ele lá. Ele me deu a primeira oportunidade no Corinthians de jogar o jogo que ganhamos de 3-0 contra o Sport. Então, quando ele veio para cá e pintou essa oportunidade de ele me trazer, fui super bem recebido por ele, já conversei com ele, o que ele me passou é isso, que eu vou ter a confiança dele, e isso é o mais importante. Ter um treinador que te apoia, que te dá confiança assim,
te dá prazer de jogar. Já Gilberto tem uma rodagem maior, principalmente internacional, do que o jogador Jean. Ele fala a respeito da experiência que ele adquiriu ao longo da carreira e como pode ajudar a equipe cruzmaltina. Acho que na Fiorentina eu aprendi bastante coisa, porque o treinador era português. Ele sempre dizia que apostava muito em mim, gostava muito do meu futebol e me ajudou muito na parte tática, porque ali é um futebol muito tático, então você tem que estar sempre ligado no posicionamento, principalmente defensivo, para quem joga na minha posição, porque ele sempre dizia que ofensivamente não tinha o que melhorar, podia aperfeiçoar, mas era de mim, então sou muito grato a ele e acho que posso contribuir bastante aqui nisso, na parte tática, que eu aprendi bastante coisa, posicionamento defensivo, é uma coisa que eu posso acrescentar ainda mais ao Vasco. Tá aí, Juan, essas foram as palavras dos novos reforços do Vasco da Gama, o lateral direito Gilberto e o volante Jean. No segundo bloco, na segunda hora do Cidade do Esporte, edição especial de sábado, a gente fala mais um pouquinho com esses dois novos atletas e dá detalhes da contratação do atacante Kelvin para a temporada de 2017. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Nicolas Freitas com todo o noticiário do Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte. Quanto ao Vasco da Gama, acredito que as duas aquisições colocam o time num patamar, né, completamente diferente do que estava se desenhando. O início do Vasco foi ruim no Campeonato Carioca, sem reforços, né, quem chegou não podendo jogar ainda, porém, agora a chegada do Jean, um atleta que o Cristóvão conhece, pelo menos a cabeça de área, né, é uma função que o Vasco estava precisando. Né, o Gilberto, um jogador que no Rio deu muito certo com a camisa do Botafogo, e principalmente a contratação do Kelvin, um jogador que foi bem com a camisa do Palmeiras, até muito mais do que com a camisa, na verdade, com a camisa do São Paulo, até muito mais do que com a camisa do Palmeiras, e rendeu muitas críticas na imprensa e também da torcida do Futebol Clube do Porto. Até aproveitando a presença do Cadu Macra aqui nos estúdios da Bradesco Esportes FM, ele que daqui a pouquinho vai participar e co-apresentar o Linha de 3, né, com Rio, São Paulo e Nova York, aqui na Bradesco Esportes FM. Cadu, o Kelvin coloca o Vasco num patamar acima do que estava se desenhando, pelo menos é uma melhora, né, no nível de jogadores? Tudo bem, Juan? Um abraço para você, pro Vitor Cunha, para toda a turma que está acompanhando o nosso Cidade do Esporte. Bom, vamos devagar também em relação ao Kelvin, até acho que ele é um bom jogador, mas acho que são algumas contratações juntas que fazem o Vasco dar essa subida de patamar. Acho que o Gilberto com o Kelvin e com o Wagner, e se por um acaso vier a fechar com o Luiz Fabiano ou um centroavante desse nível, aí essas contratações juntas fazem o Vasco subir de patamar. Quando veio só o Wagner, foi pouco. Quando veio o Gilberto com o Wagner, também pouco. Agora com o Kelvin já dá uma boa melhorada. Não posso falar do Jean, não conheço, não vi jogar. É aquela incógnita o Jean, porque no Corinthians com o próprio Cristóvão não jogou. E acho que, assim, até seria muito injusto da minha parte e das outras pessoas que possam vir a fazer algum tipo de análise do jogador, não ter uma base para falar bem ou mal dele. Então vamos esperar. Mas acho que as quatro contratações juntas, né, Kelvin, se por um acaso o Luiz Fabiano vier com Wagner e Gilberto, já dão uma melhorada considerável no time do Vasco. Vamos tentar aqui montar um Vasco com essas que já fecharam, né, e imaginando que o Luiz Fabiano feche. Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga Luan e Rodrigo, ainda havendo uma carência considerável na lateral esquerda, né? Henrique ou Alan Cardoso deixam um nível ainda abaixo, mas com os outros jogadores da linha defensiva já deu uma melhorada boa. Aí o volante, vamos imaginar que o Jean chegue e seja um bom jogador, vamos tentar... Eu acredito que o Douglas vai ser o titular. Sim, tá na seleção. Douglas com o Marcelo Matos, ou de repente o Douglas com o Jean, enfim, já melhora bastante. Já deu uma melhorada. Mais à frente, Wagner e Nenê, como dupla de meias, uma melhorada considerável. Kelvin e Luiz Fabiano no ataque já rejuvenesceu o time e já fez uma equipe com outras peças até no banco de reservas, como por exemplo Andrezinho, Muriqui, enfim. Exatamente. Acho que o pensamento do Vasco em rejuvenescer seu elenco está acontecendo, qualificar seu elenco também está acontecendo. Acho que vai
precisar negociar ou o Madison ou o Iago Pikachu, acho que fica inviável 3 laterais de bom nível, né? Um pode ser melhor que o outro na parte do apoio, outro na marcação, um no cruzamento e tal. Tanto parecidos, principalmente o Madison e o Iago Pikachu. Sim, tem perfis parecidos, por isso que eu não entendi muito a contratação do Gilberto com a manutenção ainda do Madison e do Iago Pikachu no elenco, mas de repente pode conseguir aí, quem sabe, uma troca, um time que precise de um lateral direito possa trocar por um lateral esquerdo, enfim, tentar fazer alguma composição de elenco para outras equipes ou até mesmo negociar esses jogadores, se possível, para fazer caixa. Difícil vai ser pensar agora quem poderia fazer essa proposta para levar esses jogadores. Está falando em Minas, né, até a matéria do Super Esportes, que o Iago Pikachu interessa muito a diretoria do América Mineiro. Aí já complica, né, porque em relação ao América Mineiro, você não vai conseguir fazer nenhuma troca, né? O América Mineiro é um time enfraquecido em relação a valores que possam fazer o Vasco subir de patamar. Não vai ter dinheiro para comprar, talvez aí o máximo empréstimo. Empréstimo para aliviar o lado financeiro, né? Enfim, vamos ver como o Vasco vai conseguir trabalhar essa possibilidade de trocas e de negociações entre esses atletas que não vão ser utilizados, mas que de fato o patamar subiu, isso aí é inegável, né? Mas com todos eles, acredito que isoladamente, o único que faça o patamar do Vasco subir, se os outros não viessem, era o Luiz Fabiano. Se o Luiz Fabiano vier, se fosse só ele a contratação, ele daria um acréscimo considerável ao Vasco sozinho. Os outros são bons jogadores, mas precisam de outros para poder subirem juntos, né? São mais coadjuvantes do que estrelas. Agora, sobre o Luiz Fabiano, até pra gente finalizar o Vasco, o Ponte Preta tá querendo melar o negócio aí do Luiz Fabiano aí, já tá falando que ele volta pra casa, do lado da ponte, voltou a chama de amor pelo Luiz Fabiano, Cadu. Vai tentar ir pelo lado do coração, né, dos sentimentos, ter sido a ponte a primeira equipe a dar espaço pro Luiz Fabiano. O presidente do Vasco garante que se ele voltar pro Brasil é pro Vasco, o Eurico Miranda. Mas tem muita coisa que o Eurico garante que não acontece, então não dá pra gente ficar também... Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Olhando, o Eurico falou, então estou cego e tudo que ele falou é verdade. Nem sempre é assim, ou até na maioria das vezes não é assim. Mas vamos ver, né, o Luiz Fabiano, se tiver ainda gás e alguma pretensão na carreira de jogar em alto nível e tudo mais, o Vasco tem uma repercussão maior, né, dentro do cenário nacional. 2 gols do Luiz Fabiano pelo Vasco num jogo contra o Grêmio dá uma repercussão nacional muito maior do que os mesmos 2 gols do Luiz Fabiano pela Ponte Preta contra o mesmo Grêmio. O Vasco é um time que vai passar pelas barreiras, né, das fronteiras dos estados. E o time da Ponte Preta não, é Campinas e olhe lá. Nem em São Paulo tem repercussão. Então, depende muito do que ele pretende. Se tiver lado familiar envolvido, voltar para casa... Se ele quiser tranquilidade, de repente, lá pressão uma menor. Pressão menor, a idolatria maior, uma pressão por resultados menor, enfim, uma Ponte Preta em 13º, 14º, 4 jogos seguidos sem perder, não representa a mesma coisa do que no Vasco. Enfim, vai depender muito do que o Luiz Fabiano pretende. Depois do que ele saiu da Ponte Preta, ele só teve grandes voos. Tirando a última ida à China, que aí é aspecto financeiro, para a segunda divisão do futebol chinês, só jogou nas grandes equipes do futebol brasileiro e boas equipes de futebol mundial, Sevilha, Porto e tudo mais. Então não é, o Luiz Fabiano pelo menos não parece ser um cara acomodado em relação a desafios. Tirando a ida para a equipe da China, jogou no São Paulo muito tempo. Acabou sendo um voo também, eu diria que um tanto grande por causa do projeto que se desenhava. Se desenhava uma coisa, acabou nem sendo mas eu acho que nenhum jogador, nem o próprio Luxemburgo pensou no projeto. Tava mais querendo ver o lado financeiro e se o projeto... se o projeto se afundar... O Luiz Fabiano também não tinha condições de ficar há muito tempo dentro desse projeto de tornar o time grande por lá. 36 para 37 anos, o projeto dele era financeiro. O Luxemburgo também, tanto que já voltou. O Jadson também. Dos grandes que foram para essa equipe, só o Giovânio tá ainda por lá, né? É o mais jovem e tudo mais. Foi muito bem lá também. Enfim, mas acho que essa ida foi lado financeiro e ponto. Acho que o Luiz Fabiano vai ter que decidir aí se que há alguma dúvida entre a projeção, entre o desafio e a tranquilidade e o retorno para casa. Eu, se fosse o Luiz Fabiano, tivesse as 2 propostas na mesa, sem contar o lado financeiro, até porque provavelmente o Vasco vai ter mais bala para dar do que a Ponte Preta. Mesmo se o Vasco não tivesse esse retorno financeiro tão grande quanto a Ponte Preta, eu escolheria o time de São Januário. A equipe de São Januário que pesa muito nesse eixo Rio-São Paulo. Galera, tá falando alguma coisa por aí? Como é que tá a situação nas nossas redes sociais? Vitor Cunha. O final de telefone 3478 tá falando aqui. Se ele falou que está voltando para casa, pode esquecer. Tá indo pra Ponte. Mico do Eurico de novo. Trocar o Vasco pela Ponte? Fala sério.
São parecidos, né? Bastante parecidos, inclusive. Mas a repercussão de um é muito maior do que a do outro. Por exemplo, 1h33 no Rio, tem mais aí? Ou vamos de áudio? Vamos de participação. Fala pra Descada, Henrique de Petrópolis, Itaipava. Olha, no Flamengo, pra mim, qualquer formação, desde que não jogue Adrien, Gabriel e nem Mancoejo. Boa tarde pra vocês. Engraçado, né? Adrien, Gabriel e Mancoejo, justamente os jogadores que estão tendo bastante chance agora. Mancoejo vai jogar, com certeza. Vai jogar. E a dúvida é entre Adrien e exatamente. O Gabriel. Enfim, desculpa te dizer, das 3 peças que você pediu para que não joguem, 2 vão jogar. Mancoejo mais uma. Lamentavelmente para você, porque o Everton foi expulso, tá suspenso. E o Conca não tem condições de jogo, o Berrio também não, enfim. Até imagino que no futuro você vai ter esse seu pedido atendido com uma frequência maior, né? O Mancoejo vai sair para a entrada do Conca, o Berrio vai entrar na vaga do Everton e aí dos seus próximos parceiros, né? Ou o Adrien ou então o próprio Gabriel. Que perdem cada vez mais espaço. Daqui 3 meses ou até mais, esse seu pedido desses 3 jogadores não entrarem em campo vai ser atendido. Até lá, eles vão jogar. Pelo menos um, que é o caso do Mancoejo. E é interessante porque a torcida estava desde manhã colocando nas nossas redes sociais, até o Vitor é testemunha, perguntando quem que escolheria, Adrien ou Gabriel. A maioria optando pelo Adrien, esse aí não quer nenhum dos dois, né? Apesar das opções que hoje tem a equipe do Flamengo. Eu acho que joga o Adrien, até por uma lógica, na estreia, quando o Everton teve uma indisposição estomacal, o técnico Zé Ricardo poderia escolher pelo Gabriel ou pelo Adrien, e escolheu pelo Adrien. Então, acho que, dentro dessa lógica, o Adrien tá à frente, né, para ir para jogo. Não acho que vai ser isso que vai mudar a vida do Flamengo, se vai Adrien, se vai o Gabriel. O Flamengo é favoritíssimo contra a equipe do Nova Iguaçu, tem tudo para vencer, né, com Everton, sem Everton, com Gabriel, sem Gabriel. Enfim, o Flamengo vai com tudo, vai forte para essa partida, deve vencer mais uma e encaminhar a sua classificação. O Flamengo em destaque na Rádio Seu Esporte. Quando tem gol do Barcelona, 1-0, o gol foi do Paco Alcacer, né? Enfim, fazendo o gol com assistência do Neymar, o Neymar aparecendo na equipe do Barcelona, bastante mexida para enfrentar o Atlético Bilbao. O Barcelona tem tanto elenco que dá o luxo de se mexer e ainda assim ganhar as partidas. O time é bom, né? O elenco todo é muito bom, mas como você faz um time titular de altíssimo nível, né? Sair o Suárez e entrar o Paco Alcácer é uma queda considerável. Esse aí demorou muito tempo e nem encaixou ainda no Barcelona, mas para fazer gols, para ter uma participação efetiva, mas tem algumas peças que são bem interessantes no elenco do Barcelona, que não são titulares, como por exemplo o Rafinha, como por exemplo o Denis Suárez, que para mim é um dos grandes nomes do Barcelona, principalmente nas peças reservas, o próprio Gomes. Arda Turan, André Gomes, enfim, são várias peças boas, principalmente do meio para frente. Do meio para trás já dá uma queda considerável, né? Até porque é normal que tenhamos no mundo mais atacantes bons do que zagueiros, né? E aí os zagueiros bons... porque se fosse bom, ia pro ataque, né? E os zagueiros bons, eles costumam estar nos times titulares, né? E aí quando você contrata zagueiros reservas, eles são mais fracos, né? Vem mais para compor elenco. O Barcelona tá com uma dificuldade gigante na lateral direita, né? Não dá nem para colocar que o titular é muito convincente, até porque o bravo Sérgio Roberto nem é da lateral, mas tem zagueiros pro time titular, o Mascherano e o Piquet bons. O Umtiti até acho que tem um nível bem razoável para bom, mas aí já há a queda com a presença do bravo Mathieu, que já diminui muito o nível. Na lateral esquerda o Alba é bom, o Digne já dá uma queda considerável. Se o Mathieu jogar por lá, então piorou, mas é o Barcelona. Hoje. É o Barcelona e tem que respeitar. O outro time do outro lado, por mais que veja que alguns jogadores titulares não estão jogando, como Iniesta, Suárez e outros... Mas aí tem o trio. Mas eles olham e veem assim, cara, esse time é o Barcelona. Assim, tem o Neymar ainda, tem o Messi ainda, tem o Arda Turan, o nível é altíssimo. E aí você fica meio ressabiado de ir com tudo pra cima do Barcelona, mesmo sendo o time reserva ou misto. Agora, o Cadu, até aproveitando e colocando uma pimenta absurda, o Manchester City pode chegar a esse nível agora com o Gabriel Jesus, chegando o Agüero, que inclusive ficou perplexo com o que viu no meio de semana, né, e virou meme em tudo quanto é lugar.
Agora com o Gabriel Jesus, vai o Manchester City ou não vai? Acho que pode até ir, mas não para essa temporada. Acho que o City ainda está num processo de maturação. O próprio Guardiola ainda não está totalmente familiarizado, né, com a Inglaterra e nem com o próprio elenco. Perdeu alguns jogadores importantes por lesão, como o caso do Gundogan, só volta na temporada que vem. É um jogador fundamental para o projeto que o Guardiola gosta, né, de manutenção e retenção de posse de bola, de ocupação de espaço e tudo mais. Então, acho que o City vai atingir um patamar bem interessante. Tem jogadores muito jovens, né? Se você olhar o trio Sané, Sterling e o Gabriel Jesus, você pode imaginar que eles ainda vão ter uma evolução considerável. Daqui 2, 3 anos, o que esse trio pode estar apresentando. Eu ainda acho que ele utiliza muito pouco do Sané. Porque acaba que no fim das contas, né, ele prefere e não abre mão da participação do Davi Silva, né, principalmente na ausência do Gundogan. O Davi Silva tem que jogar e aí faltariam 2 peças, né, e Agüero e Sterling estavam sendo os preferidos e agora a presença do Gabriel Jesus, enfim, é muita gente para aquela região do campo, né, vamos imaginar que são 3 posições, né, por ataque. Né? E aí teria que disputar Agüero, Sterling, o Sané e o Gabriel Jesus. Né? Navas também. Tem o Navas ainda que tá joga bem descartado já de uma outra característica, mais ponta, mas são 4 jogadores para 3 posições, né? E aí fica muito difícil jogar com os 4. Na verdade, não vai jogar com os 4. No último jogo foi o Agüero que dançou, mas acho pouco provável que o Agüero fique no banco. Acho que o Agüero vai ser titular como referência. Pelo lado esquerdo vai jogar o Gabriel Jesus. E aí, Davi Silva e Sterling vão disputar uma posição. E o Sané vai ficar nessa rotação. Acho que o City, para esse ano, não entra no hall dos grandes times do futebol europeu. Para a próxima temporada, com já mais familiarizado ao esquema, principalmente a parte defensiva, né? O Guardiola tá tentando... Pelo amor de Deus. Ele tá tentando colocar a turma da linha defensiva para jogar do jeito que era no Bayern de Munique, no Barcelona, só que os adversários na Inglaterra eles não respeitam muito não, eles vão para dentro, né? Não dá para, vou colocar aqui Sanhá e Kolarov de zagueiro, o resto tudo meio campo e ataque. O adversário olha, então tá bom, beleza, eu vou com 3 atacantes e quero ver como é que você vai se virar. Não é assim, não é assim que funciona. Na Alemanha funciona, botava lá Alaba, Rafinha, dupla de zaga, Rafinha e Alaba. Aí depois Xabi Alonso, Thiago, Vidal e... Na Alemanha, os caras colocam um jogador na linha do meio campo e os outros 9 na grande área de defesa. Aí funciona. Na Inglaterra, o buraco é bem mais embaixo e o Guardiola tá percebendo isso. E, inclusive, vai ter que ter bastante paciência. A galera participando... Pode falar. Só pra completar o que o Cadu falou, além disso, além de ele improvisar esses laterais na zaga, ainda tem o Bravo no gol que tá chutando, tá entrando, né, Cadu? Fizeram uma estatística, eu li alguma coisa do tipo na internet, no Twitter, que o Bravo é o goleiro, ou o Manchester City é o time que, em proporção, é o número de chutes que vão na direção do gol, é o que mais entra, né? São os goleiros que menos conseguem defender. Se eu não me engano, foi o Dessan que colocou, inclusive o título era o pior goleiro do mundo. Da última vez que eu vi, tinha sido 21 chutes no gol do Manchester City e tinha tomado 14. Uma proporção muito alta, né? Mas aí você não pode colocar na conta do goleiro. É aquilo que eu tava dizendo. Em que situação esses caras chegam pra chutar? Se o cara não chutar da meia-lua, da intermediária, tende a chutar da área. E aí, quanto mais perto o cara chuta e mais livre ele tá, tende a ter mais chances de fazer o gol. E aí acaba sendo, na estatística, na conta do goleiro, mas vamos imaginar a seguinte situação. O time dá muito espaço, a zaga não tá encaixada de marcação. E aí os caras saem na cara do gol. E aí o goleiro fica naquela situação como se fosse pênalti. É pênalti. E aí, em pênalti, normalmente é gol. Então, tem que se comparar com outros times e com outras equipes que jogam tão abertas quanto o Guardiola. E aí não tem. Enfim, aí acaba ainda mais na Inglaterra. Acaba que a situação fica meio complicada olhar o futebol e o Bravo, né, nesses números por gols. Porque na maioria das vezes, se você for fazer um levantamento aí, os chutes são de dentro da área. E se você for olhar os chutes, não só da localização de onde foram os chutes, você vai ver que o jogador estava cara a cara. Me lembro dos 4 gols que o Leicester meteu para cima do City. 2 foram assim, cara a cara. O Vardy, o goleiro, só tá um tapa, um toque na bola. Só escolheu lá. O Bravo, quando ia, tava ferrado. Você que foi goleiro na categoria de base, Juan, sabe? 2 contra 1 não tem como. Não tem né? como. E outros goleiros, em alguns casos, as marcações mais fechadas obrigam o cara a dar chute da intermediária, o que dá mais tempo do goleiro reagir, cabeçadas mas e tudo mais. Mas ainda assim, as bolas, quando são muito no canto, colado com a trave, dependendo da distância, tanto no alto quanto no chão, é meio complicado. O que é contabilizado mais como falha é, por exemplo, alguns gols que o Bravo tem saído mal do gol. Sim, jogadas defensáveis, né? Ou ele não sai, exatamente. ou ele não sai, ou sai mal. E isso tem gerado críticas absurdas, até porque o Hart tinha problema também de sair do gol, mas não a esse nível.
O Hart, além de tudo, é o queridinho, né? Um dos poucos goleiros da Inglaterra que tem aquela repercussão. E aí o Guardiola chega e meio que bota o pé na porta e fala: eu quero o Hart fora porque eu quero o Bravo. E aí já cria uma indisposição. Quando você toma uma medida dessa, para que você seja bem aceito, o cara que você está obrigando a jogar tem que chegar e agarrar tudo. Tem que voar. E não é o caso nesse momento no futebol inglês, tanto pro Bravo quanto pro Guardiola. A fase não é boa. E com a vitória do Chelsea hoje contra o Arsenal por 3-0, já foi, filho. Acho que o campeonato inglês já pode começar a se pensar em quem vai ficar em segundo, terceiro, quarto para ir para Champions e outras coisas do tipo, porque título já era. E que técnico é o Conte, hein? Rapaz, o que ele tá dando certo nesse Chelsea? Ele conseguiu ressuscitar o Davi Luiz, ele conseguiu fazer o Pedro jogar. O Matite também voltou a jogar bola, né? E, acima de tudo, um Chelsea bastante coisa. Controlou o Diego Costa. Controlou o Diego Costa, que pra mim é a tarefa mais difícil. Não tem sido expulso, não tem quase tomado cartão amarelo, assim. Pra média dele, a proporção recente é bem baixa, né? Um jogador que volta e meia tá em quizumba, volta e meia tá em problema. E mais do que isso, né? O Conte chegou na Inglaterra com um sistema bem diferente do Guardiola. O Guardiola tira zagueiros e bota jogadores pro meio e pro ataque. O Conte, com aquela característica italiana, bota os zagueiros, menos jogadores pro ataque e sou ofensivo e perigoso quando ataco. Então, é aquela grande discussão, né? A melhor defesa é o ataque ou o melhor ataque é a defesa? E, por enquanto, o Conte está mostrando que jogar com 3 zagueiros, né, uma coisa nova no futebol, voltou a aparecer, né? Tava um tempo em desuso, principalmente no futebol europeu, nas grandes equipes. Era o 4-1-4-1 de sempre. Assim, ou 4-2-3-1, ou poucas variações. Nada que contasse com 3 zagueiros, né? E ele fez um time bem forte, bem equilibrado, e é perigoso quando ataca e praticamente intransponível quando o adversário tenta agredir o Chelsea. Mesmo improvisando o Moses na ala direita. Improvisando o Moses na ala direita, improvisando o Aspilicueta como zagueiro, né? Exatamente. E os dois se acharam. Tanto o Aspilicueta na zaga tá muito bem, quanto o Moses na direita tá muito bem. Agora, um jogador que ia ser descartado pelo Chelsea. A verdade é que o Aspilicueta, ele vai muito bem em quase todas as posições, né? Ele começou como lateral direito e ia muito bem, tanto que o Chelsea foi e contratou. Aí durante o período o Mourinho foi e colocou ele na lateral esquerda, foi bem, né? Fazendo aquele outro perfil de lateral que cortava pro meio e tudo mais. Aí agora, como zagueiro pelo lado direito numa trinca, tá indo muito bem. Me arrisco a dizer que se largar o Aspilicueta em qualquer um dos lugares ali da linha defensiva, ele vai bem. E aí é mérito do treinador e é mérito do jogador também ter essa capacidade tática de adaptação. Talvez falte isso no futebol brasileiro e nos jogadores, né? O jogador bota na cabeça, só jogo naquela posição. Aí quando ele vai mal na outra função, não é a minha, tô me adaptando, por isso que eu tô mal. Meio que já dá uma desculpa. É uma muleta, muleta. Fui mal porque eu tô fora de posição. Ao invés de tentar aprimorar e jogar bem nessa outra posição, que vai ser útil para ele, não é bom só pro clube ou pro técnico. Para ele como jogador, como peça pro futebol no futuro, ele vai ser mais valorizado, ele vai ser mais bem observado. Vaga também nas equipes. Vale mais a pena pro atleta, né? Até a hora que o jogador brasileiro conseguir entender isso, ele vai ver o quanto é interessante ele ser polivalente ao invés de usar essa participação em outras funções como uma parte negativa. Se ele jogar mal, ele tem que olhar para isso como um lado positivo. Quanta gente pode acabar querendo te contratar e pagar mais por você se você for polivalente, jogar bem em todas e não só na sua, né? É verdade, grande exemplo do futebol inglês. A galera participando por aqui, a gente vai com mais participação. O Marco Beneguite, ele fala o seguinte: sobre o Vasco da Gama, ele percebe que quando o presidente pega o microfone e fala das contratações, a coisa não anda. E quando ele trabalha calado, os reforços chegam. Ele pergunta se a gente acredita que isso pesa para a decisão da vinda de um jogador ao Clube Cruz Maltino. É aquela questão. Quando vaza, normalmente aparece outro que se interessa e o jogador pede mais. Acaba melando também algumas situações. Mas é o seguinte, se o cara já está muito certo, mas muito certo ao ponto de só sentar e assinar, não deveria atrapalhar, né, Cadu? Não, eu nem acho que atrapalha, não. Na maioria das vezes, essas negociações que o Eurico fala, né, que vai fechar, que tá 99%, ou se o jogador vier pro Brasil, é pro time do Vasco, na maioria das vezes são de jogadores de grande apelo, né, de grande nome. O ouvinte lembrou aí do Ronaldinho Gaúcho, agora o Luiz Fabiano. E essas contratações, elas por si só, elas já são mais arrastadas, mais complicadas. Muitas cláusulas. O cara pede mais, o empresário pede mais, o clube pede menos, o cara tem tempo de contrato. A negociação, por exemplo, com o Jean, ela vai fluir numa boa, em silêncio, porque, desculpa, ninguém é o Jean.
Assim, ele não tem muitas exigências a fazer. Ele vai virar e falar, eu quero X, o Vasco, não, eu vou pagar Y. Ele olha para o empresário olha para ele, filho, é Vasco, é grande, só e assina. tem esse. E aí não arrasta. E aí essa negociação ela não se arrasta, porque o jogador, quanto mais importante ele é no cenário nacional, mais difícil é para você negociar com ele, mais difícil é para você guardar segredo da negociação. Então, acho que o Eurico dar entrevista, e na maioria das vezes o Eurico, ele é perguntado sobre esses jogadores, porque o cara tem uma repercussão muito grande. Ninguém vai chegar numa entrevista e falar, ô Eurico, tô sabendo que você tá contratando o Jean, jogador do Corinthians, aí ele vai virar e falar, o Jean é nosso. Ele vai falar, não vai ter repercussão, nem a pergunta vai existir, nem a resposta vai gerar repercussão, e aí o negócio anda. Agora, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Léo Moura, que não foi e estava para fechar, mas não por questão do Vasco, nem pelo Eurico, nem por ter vazado, foi uma questão de limitações na regra da FIFA, que não permite ao atleta jogar em 3 equipes dentro da mesma temporada, e aí o Léo Moura tem a repercussão por ser um jogador que veio do Flamengo, né, ou que iria do Flamengo. Enfim, jogadores grandes que têm grande repercussão, pode acabar que a negociação não aconteça. Não pelo Eurico, e sim pela repercussão e pela dificuldade de evoluir a negociação. É verdade. O Cadu Macri com as opiniões aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora, 1h48, quando tem um gol que esse é pra comemorar, mas pra comemorar muito. Quanto é que tá a partida, Cadu? Você pode me tirar essa dúvida, Você por que favor? é torcedor do Hull, o Hull tá enfrentando o Liverpool dentro de casa e vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol no último lance do primeiro tempo, Ndiaye 1-0, Hull contra o Liverpool, seu Hull, o time que você torce no futebol internacional, lutando desesperadamente contra o rebaixamento, e essa vitória ajuda muito se ela for confirmada, claro. Agora, você não precisava citar que tá lutando contra o rebaixamento, né? Aí você foi um pouco maldoso no seu comentário final, falando sobre a equipe do Hullzão, que tem um novo camisa 10, Ndiaye. Esse aí já fez gol. Apenas a verdade que o Cadu fala. Não, como sempre. Era o último, tá lutando contra o rebaixamento, fez 1-0, mas gol do Ndiaye, gol aos 44 do primeiro tempo, só falei verdade. Só trabalho com verdade. Mas será um grande ainda, e um dia ainda vamos chamar de modinha por torcer pelo Hull City. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, 1h49 no Rio. Vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio Seu Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa, começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Uma hora e 50 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na cidade maravilhosa. É hora do Tricolor das Laranjeiras por aqui. As informações do Fluminense chegam com o repórter Jean Dutra. Fala, Juan, boa tarde novamente para você, para os amigos ligados aqui em 91.1. Fluminense que anda rejeitando algumas propostas que vem recebendo no mercado pelos seus respectivos atletas. Além de dar um não ao Ajax na proposta feita pelo Richarlison, o Fluminense também recusou uma proposta do Palmeiras pelo meia Gustavo Scarpa. A oferta, revelada pela Rádio Bandeirantes, chegou às Laranjeiras há algum tempo, mas não agradou nem um pouco a diretoria tricolor. O presidente Pedro Abad confirmou a investida do clube paulista e deixou claro que, além do valor aquém do esperado, não pretende reforçar um rival brasileiro. Gustavo Scarpa sairia do Fluminense tão somente para clube fora do Brasil. Por respeito ao Palmeiras, o presidente tricolor não quis entrar em detalhes sobre a proposta. Fluminense que deve ir a campo no próximo domingo contra a Portuguesa com o mesmo time que venceu o Resende. Isso porque o goleiro Diego Cavalieri segue se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, resultado de um choque com Rodrigo no clássico diante do Vasco. O titular não treinou novamente. Após a atividade, o técnico Abel Braga confirmou que Júlio César segue no time. E depois da vitória apertada sobre o Resende, Abel disse que daria uma bronca no elenco pela atuação abaixo da média. A dura aconteceu, mas ele preferiu não entrar em detalhes. Não, senão nem falava pra ele, já falava pra vocês, mas não, eu não tenho que dar dura pro torcedor não. O torcedor pode ter certeza que eles tomaram uma dura, mas com coisas muito boas, né? Por exemplo,
o Ademir Fonseca ele tentou fazer uma armadilha pra gente. Com o atacante. Deixava às vezes, ele abriu ele pro lado, botou o Colles muito grande, né? Centralizado, para ganhar a primeira bola. E ele deixava o Lucas sair para numa roubada de bola, o garoto tá livre, deixou aberto, não deixou acompanhando. Isso com 1 minuto, o Lucas percebeu, olhou para mim, eu falei, é assim não, continua indo. Eu falei pro Renato Chaves ter atenção, porque é deixar atrás no mano. E ficou quase todas as vezes no mano. Isso mostra confiança nos zagueiros, confiança dos colegas neles, mais um jogo sem sofrer gol. E mais uma vez a defesa tem uma atuação muito boa. Então isso faz coisa boa do jogo. Porque como atuação nós acho que lateralizamos muito. Tínhamos que botar o jogo um pouquinho mais vertical, mexer mais. Mas aí você tem que levar em consideração, né? Tá aí o técnico Abel Braga não falando muito dessa dura, mas enfatizando que gostou da zaga não ter sofrido gol ainda na competição. E no Fluminense também um velho conhecido está de volta ao departamento de futebol do Fluminense depois de apoiar a candidatura de Mário Bittencourt na última eleição. O doutor Michel Simoni reassume praticamente o mesmo cargo não remunerado que desempenhou entre janeiro e setembro de 2016 durante a última gestão de Peter Simpson. Agora ele será o diretor de saúde do Fluminense. Esta será a 5ª passagem de Simoni pelo Fluminense. Ele deixou o clube em setembro justamente para apoiar a candidatura de Mário Bittencourt. Assim como no ano passado, o Departamento Médico de Futebol Profissional continua tendo como chefe o Dr. Douglas Santos. Michel não estará ao lado do elenco no dia a dia. O foco será implementar novas ideias e dar suporte ao futebol profissional e às categorias de base. Mudando um pouco de assunto, a Conmebol divulgou ontem as datas e os horários dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Os duelos ocorrerão em 4 semanas diferentes, espalhadas entre o fim de fevereiro e o início de junho. O jogo de ida do Fluminense será na quarta-feira, dia 5 de abril, às 9h45 da noite, aqui no Rio de Janeiro, Fluminense versus Liverpool do Uruguai. O jogo de volta será também numa quarta-feira, esse no dia 10 de abril, às 9h45, lá no Uruguai, Liverpool versus Fluminense. Essas são as informações do Tricolor das Laranjeiras. Valeu, Juan. Eu volto com você. Um grande abraço. Aqui na Rádio do Seu Esporte, o Vinícius de Nova Iguaçu, ele deixa uma pergunta para você. Ele fala o seguinte, ele pergunta sobre o estádio do Nova Iguaçu, o Laranjão, que o Nova Iguaçu não vai poder jogar lá, já que a detentora dos direitos de televisão não libera. Por que o conselheiro Galvão é liberado, o Laranjão não é liberado? Será que é alguma espécie de preconceito pela distância? Eu já entero que o Laranjão é um estádio muito bonito, muito bonito, mas é complicada a chegada lá, tem uma entrada, ele é no finzinho de uma reta, onde que já é o CT do Nova Iguaçu, e ele fica por lá, ele não tem cobertura e não cabe tanta gente assim, né? É um estádio um tanto modesto, não sei se poderia caber um time do Nova Iguaçu e Flamengo lá. Não, acho que não tem nada a ver, assim, preconceito e tudo mais, e principalmente pela distância, basta a gente imaginar que amanhã o Fluminense vai pegar a Portuguesa no estádio em Los Lários, Xerém, né? Distância por distância, Los Lários também tá bem distante, né, do centro do Rio de Janeiro, então não poderia ter essa comparação. E inclusive mais pior, porque não tem nada ao redor. Nada. Mas aí luz. É a análise em cima do que é o estádio mesmo e a condição de receber essas partidas de um maior porte. E aí eu não fiz parte de nenhuma participação de quem averigou como é que está o estádio, não fiz parte de nenhum grupo de quem está vendo estádios dentro do Rio de Janeiro, para dizer o porquê que o conselheiro Galvão pode e o estádio Laranjão não pode, né? Imagino que quem tem essas responsabilidades, a turma da Defesa Civil, dos bombeiros, da turma toda que tem que olhar os estádios, sabem o que estão fazendo, muito mais do que eu, né? Então, se tem algum laudo que comprove que em Conselheiro Galvão pode ter jogo, ou no estádio do Tigres, lá em Los Lários, pode ter jogo, e em Nova Iguaçu não, tem que se respeitar o laudo, não tem muito o que fazer. É verdade, eu acredito que eles acabam exagerando um pouquinho quando isso acontece em jogos de clubes de menor investimento na 2ª e 3ª divisão do Carioca. Às vezes tem campeonato que não tem aonde jogar justamente por causa dessas questões dos laudos. A gente sabe que é complicado, né? E pedem até muito mais do que acontece. Pede estádio para 10 mil, 5 mil, algumas coisas que acho exageradas. Quando sai o segundo gol do Barcelona, 2-0 contra o Atlético Bilbao, e
pelo amor de Deus, Irai Sóis, o que você fez uma jogada? Fica difícil até definir, ô Vitor. O que você definiria ali? O que ele pensou em fazer? Uma cobrança de falta? O goleiro foi com mão mole, né? Complicado definir esse lance. A bola que não se sabe o que ele tentou fazer, né, Vitor? Foi bem parecido com o gol olímpico do Nenê, né? Só que o gol do Nenê ainda entrou no cantinho. Aquele gol do Nenê é uma falha técnica não só do goleiro. A gente discutiu isso ontem, se eu não me engano. Em off a gente estava falando sobre isso. Exatamente, tinha que ter alguém na primeira trave. Exatamente, né? Faltou o cara da primeira trave. E o Nenê foi malandro em perceber isso. Faltou o goleiro antecipar o kick, que é algo que é treinado. Mas mesmo sem o jogador da primeira trave, um goleiro não pode tomar um gol. Sim, exatamente. Assim, concordo que deveria ter um jogador, né, que a gente fala no primeiro pau, na hora da cobrança de escanteio, é tradicionalíssima a presença daquele cara, até para evitar situações como essas, mas naquele lance o cara não estava lá, mas o goleiro não pode tomar. Exatamente, aí entra o segundo erro que foi comentado até em off, que é o não deixar quicar a bola. Em hipótese alguma que isso é treinado, ele deveria ter antecipado o kick ou aumentado o raio de ação dele. O gol do Messi foi pior ainda. Foi bem esse tipo, né? E o goleiro colocou pra dentro, ainda, né? Ele colocou pra dentro. Essa é a realidade. 1h59 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1. Muito obrigado a todos que interagiram aqui na Rádio Seu Esporte. A galera de Barra Mansa também participando por aqui. Vocês vão ficar com linha de 3, porque eu fico por aqui com o Vitor Cunha também. Valeu, galera! Fui! Você está ouvindo Cidade do Esporte.